Aqui a casa é sua, a área é nossa. 8 horas em ponto, uma boa noite pra você. Estamos chegando Convidadas da Oeste. aqui pela Rádio Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, para mais um Nossa Área, segunda edição. Hoje, sexta-feira, é dia 10 de março de 2017. Eu sou o Robson Ramos, estou aqui com o Guilherme Henrique ao meu lado. Gui, boa noite pra você. Tudo bem, Robinho? Tudo bem. Boa Guilherme noite Henrique. a você, ao nosso ouvinte. É sempre uma honra, como sempre foi, Robinho. E hoje, diferente, né? É, agora é a diferente. nossa vez, né? Nossa. Todo mundo já chorou bastante no dia de hoje, e é natural que assim seja, e hoje é a nossa vez. Era inevitável, chegaria. E no nosso caso é mesmo, porque eu não trabalho no final de semana. Nem eu. Esse final de semana coincidiu de ser o meu fim de semana de folga da rádio. E então hoje eu vou falar pela última vez no microfone da Rádio Bradesco Esportes FM. Este é o último Nossa Área segunda edição, de segunda a sexta. Ainda teremos o Nossa Área de domingo aí, após a rodada do Campeonato Paulista. E aí tudo se cumprirá do jeito que foi combinado um dia. Tá? A gente vai levar o nosso programa do jeito que sempre leva. Eu e o Guilherme Henrique, a gente tem uma ideia de como as coisas funcionam assim, que é aqui. O produto a gente tem que entregar de qualquer Claro, maneira. Robinho. Quem nos ouve, essencialmente ouviu esse tempo todo para acompanhar o noticiário esportivo. E não vai deixar de acompanhar o noticiário esportivo hoje. Tem clássico, né? A gente aqui também tem clássico, tem bastante coisa pra gente falar. E, obviamente, ao longo do programa a gente vai bater um papo também a respeito das coisas aqui da rádio. O ouvinte já tem se manifestado assim o dia inteiro e continuará falando, é inevitável que isso ocorra, inclusive. Então você fique à vontade aí para conversar conosco e lógico que a gente vai atender. E quando o programa terminar, claro, eu vou deixar o meu recado aqui para todo mundo, mas de antemão eu quero agradecer todo mundo que até hoje confiou na gente um pouquinho, não é? Comprou a nossa ideia de fazer um programa que não é um programa tão cheio de coisa, um programa modesto, mas que traz o noticiário completo do que está acontecendo na rodada, do que está acontecendo nos clubes, e traz a nossa boa conversa também. Um abraço pro Robinho, Aê, esse Bernardo monstro Ramos, aí. você Último também é Nossa monstro, Área, você é um rapaz. monstro, Robinho. Você também, Bernardo. Esse é o cara responsável por isso. Por ter botado a gente aqui. Vai Aqui desligar eu o microfone agradeço do também. Super Trunfo? Não dá pra desligar, né? Não dá. Aqui eu agradeço também. O agradecimento será eterno ao Bernardo Ramos, que a gente vai continuar cruzando no corredor aí. E esse programa que eu estava dizendo aqui, modesto, com essa intenção de trazer o noticiário esportivo do dia e a previsão para o dia seguinte. O nosso comentário, humildemente, o comentário que a gente tenta avalizar da melhor maneira possível, e a participação do ouvinte, a gente fecha esse quadradinho aí, faz de segunda a sexta, 2 horinhas aqui de um bate-papo muito agradável. A gente sabe que por causa do retorno que a gente recebe das pessoas. Então, é por isso que a primeira coisa que todo mundo fez hoje aqui, eu vou fazer também, é agradecer ao nosso ouvinte, e ao longo do programa isso será feito continuadamente. Exato. É assim que as pessoas merecem. De ontem pra hoje, tudo certo? Tudo bem, Robinho. Libertadores rolou ontem, né? Copa do Brasil também rolou. 2 jogos E na diferentes. quarta a gente também não fez programa, porque também teve Copa do Brasil É verdade, é verdade. e Copa Libertadores da América. Mas essa sexta-feira, que tinha tudo para ser um pouco movimentada no âmbito esportivo, caso o Santos perdesse, ficou um pouco mais calma com o empate do Santos ontem jogando no Peru contra o Sporting Cristal. Do lado do Corinthians, que também desembarcou hoje aqui em São Paulo, tudo tranquilo. Uma vitória por 2-0 contra o Luverdense na Copa do Brasil deixa o Corinthians encaminhado, né? Deixa o Corinthians tranquilo para conquistar essa vaga. E agora todo mundo só fala desse clássico, Palmeiras e São Paulo e Palmeiras no Allianz Parque. Um jogo em que a gente tem um time que era desacreditado jogando um futebol, para mim, surpreendente, jogando um bom futebol, marcando muitos gols, ofensivo, ativo no ataque, um pouco oscilante ainda na defesa, mas corrigindo isso a cada jogo, e a gente tem visto isso no time de São Paulo.
Com um time, Robinho, esse Palmeiras, eu confesso ainda, pra mim, um pouco indefinido. Hoje eu tava ouvindo a entrevista. Ainda é um time que não achou uma cara, não tem uma cara. a sua cara definitiva, Não né? tem uma cara ainda, Robinho. O time do Corinthians, forte defensivamente. O time de São Paulo, ofensivo, com alguns problemas na defesa, mas um ofensivo, um time que pressiona, um time que marca lá em cima. O time do Santos, ainda que oscilando bastante nesse início de temporada, mas um time que gosta de ter a posse de bola, que propõe o jogo, né? Mas o time do Palmeiras, eu pelo menos ainda não sei dizer se o time do Palmeiras é um time que gosta de jogar no contra-ataque, se é um time que gosta de ter a posse de bola, se é um time que gosta de jogar pelas laterais, se é um time que gosta de jogar por dentro, se é um time que gosta de, sei lá, eu ainda confesso não sei qual é a cara do Palmeiras. Então a gente, nesse clássico, a gente vai ter o embate desses dois times, né? Um time que tem uma característica muito bem definida e que pra mim tem dado resultado, contra um time que oscila e que ainda não tem uma cara, apesar de ter um ótimo elenco, né? Talvez esse ótimo elenco compense a falta da cara que o Palmeiras ainda não tem, né? Mas esse embate vai ser muito bom, né? Esses dois times, essas duas maneiras de jogar, ou um time que tem uma maneira de jogar e um time que ainda não tem, né, Robinho? A história é a seguinte: para falar um pouco desses dois de amanhã, a gente tem que falar um pouco da semana, porque não teve programa na quarta por causa dos jogos e ontem também não por causa do jogo do Santos que nós transmitimos aqui. Vai muito ao encontro do que você disse aí. Na quarta-feira, nós chegamos ao dia em que o Palmeiras ia trazer aquilo que nós imaginávamos estar pronto para disputar o principal torneio do ano para o Palmeiras, para ele, Palmeiras, e para o seu torcedor também. E eu tive a mesma sensação que você. Foi até difícil um pouco debater o assunto com outras pessoas, porque, curiosamente, teve muita gente que achou que o Palmeiras tomou uma atitude correta no jogo da quarta-feira contra o time do Atlético Tucumã, porque teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo, e aí a receita era mesmo você deixar o time um pouco mais cauteloso para não correr riscos, sendo que tratava-se da primeira partida da Libertadores da América. Eu discordo um pouco, não totalmente, e vou explicar por quê. Até acho que a receita básica é a seguinte: se o meu time perder um jogador ainda no primeiro tempo fora de casa, eu vou tentar ser um pouco mais cuidadoso para que eu não perca o jogo. Agora, na minha visão, faltou o Palmeiras agredir um pouco mais, até porque é muito comum a gente falar que empatar na Libertadores é bom, né, fora de casa. Só que eu acho que essa frase vale quando você enfrenta o Boca Juniors na Bombonera, o River Plate no Monumental, o Cruzeiro no Mineirão, o Corinthians na Arena, o Nacional de Medellín lá no Atanásio Girardot. Quando você enfrenta o Atlético Tucumã, aí não, né? Porque a diferença técnica é muito grande. E aí, para mim, o Palmeiras iria mostrar a cara ali, num momento como aquele, onde você poderia, por exemplo, utilizar um jogador que já trabalha bem na defesa, como o Thiago Santos, nessa função, levando ele para o lugar do Vitor Hugo, e mantendo o Michel Bastos, por exemplo, que foi o sacrificado para a saída de campo depois que o Vitor Hugo foi expulso. E aí o Palmeiras realmente se acautelou, mas agrediu menos do que deveria o Atlético Tucumã. Era o time que o Palmeiras tinha que jogar indo para cima. Agora, veja bem, ainda que o Palmeiras decidisse ir para cima, eu acho que o ponto central da discussão é exatamente o que você falou. O Palmeiras, afinal de contas, é um time que agride o seu adversário, ou o Palmeiras é um time que segura para sair na boa? A gente não sabe. Eu ainda não sei, Robinho. No final do jogo, na coletiva, o Eduardo Batista falou: não, porque esse é o Palmeiras. Qual o Palmeiras? Muita raça. Então, né? Aquele. Muita raça, muita dedicação, muita organização. Até acho que o Palmeiras está mais organizado em campo. Melhorou o seu nível de jogo depois que o Michel Bastos passou a jogar com mais frequência. Depois que se decidiu que o Borja viraria realmente titular, até porque ele veio para isso, né? E demorou um pouquinho para entrar no time, porque ainda não tinha condição burocrática para isso. O Dudu tá bem, esse realmente não piora o seu nível de jogo nunca. E tem utilizado bastante o Keno em alguns jogos, ele que fez inclusive o gol do Palmeiras naquele dia ali. Agora, ele se referiu muito à pegada, né?
ao espírito. Libertadores é isso. Discurso meio anos 60, Deixou de porque ser Libertadores já, né? não é mais isso. Não é só pegada, é muito mais futebol, inclusive. Aliás, tem mais é que ser mesmo, porque no fim do ano, todo ano tem aquele compromisso lá da FIFA, e os times sul-americanos estão todos os anos nas últimas edições perdendo as disputas com alguma facilidade para os europeus, porque já faz algum tempo que na América do Sul a gente ficou um pouquinho para trás em termos do que é só jogar bola. Tem melhorado um pouco agora com alguns comandantes diferentes aí, mas demorou para isso acontecer. Então, quanto mais os times se preocuparem em jogar bola na Libertadores da América, melhor será, inclusive, né? Então, não é que o Palmeiras não poderia ter empatado com o Tucumã. Eu acho que o Palmeiras tem time, qualidade técnica, tamanho de elenco para jogar melhor do que jogou naquele dia. E o Palmeiras que vai entrar em campo contra o São Paulo amanhã vai fazer o quê? Vai agredir o São Paulo? Vai esperar um pouco para ver se o São Paulo ataca e tentar pegar esse São Paulo na sua defesa exposta para tentar marcar um gol? A gente não sabe. Agora, do lado do São Paulo, a gente sabe. O Rogério Ceni bota o seu time para trabalhar dentro do campo do adversário, mantendo a posse de bola, tocando a bola rápido, girando a bola rápido, para que os 3 jogadores de frente possam ali se alternar e chegar até a entrada da área e tentar concluir no gol. É o que o São Paulo vai fazer amanhã. A gente não sabe se vai dar certo. Aí a defesa talvez fique exposta. A gente também não sabe se vai dar certo. Talvez o São Paulo tome um gol por causa da sua defesa exposta e perca o jogo. Talvez o São Paulo faça 2 gols e tome um porque a defesa ficou exposta e ganhe o jogo. Mas fez 2 porque está jogando ofensivamente. Mas nós sabemos como o São Paulo joga. E saber como o time joga dá pra gente emitir uma opinião um pouco mais fácil sobre o que ele é. E aí elogiar ou criticar. No caso do São Paulo, hoje ainda merece elogios. Porque é o time que vai buscar aquilo que o futebol pede, né? Que é o ataque, que é o gol, que é o resultado do jogo. Então, São Paulo tem uma proposta clara de jogo que amanhã a gente vai ver se funciona dentro do Allianz Parque. E só pra fechar o Palmeiras nesse momento, Robinho, pra falar do jogo de ontem, do jogo de quarta-feira, eu acho que o que o torcedor do Palmeiras ficou bravo, e aí eu concordo, às vezes o torcedor pega muito no pé do Eduardo Batista, e eu acho que a gente tem que ter calma, mas em alguns momentos eu acho que o Eduardo ele pode arriscar mais. Quando o Vitor Hugo é expulso e ele tá jogando com o Felipe Melo e o Thiago Santos, eu acho que não tinha necessidade dele tirar o Michel Bastos para colocar o Antônio Carlos. Apesar de achar que o Palmeiras continuou organizado em campo, mesmo com um a menos, o Palmeiras jogou bem depois contra o Atlético Tucumã. Sofreu uma pressão ali no final do jogo, mas teve chance de ganhar, inclusive com o Borja perdendo ótimas oportunidades, né? Mas eu acho que ali ele mostrou um perfil de treinador que não condiz um pouco com o que o Palmeiras quer ganhar esse ano e com o que o Palmeiras tem à disposição, né? Ele poderia ter segurado um pouco a alteração, porque ali ele queimou uma alteração e ele tirou um jogador muito importante pro Palmeiras naquela situação, jogando fora de casa, um cara experiente que decide jogo, que é o Michel Bastos, para colocar mais um zagueiro, sendo que ele tava jogando com 2 volantes. E ok, né, se fosse contra o Boca, contra o River, contra o Atlético Nacional, enfim, contra grandes times, tudo bem, mas contra o Atlético de Tucumã, uma dupla de zaga com o Michel Bastos, o Felipe Melo plantado ali na frente, e o time organizado no meio campo com o Dudu, Michel Bastos e o Borja no setor ofensivo, é um time, e o Keno, Robinho, não ia passar mal. Não ia passar mal, né? Não ia, não. Com o Dudu recuado na esquerda, voltando pra marcar lateral. Mesma coisa o Michel Bastos na direita. O Keno um pouco mais por dentro, voltando um pouco mais, deixando o Borja um pouco mais isolado. Mas é um cara que sabe jogar assim, ele tem qualidade pra isso. Aí o que o Eduardo faz? Acontece a expulsão, ele tira um cara do ataque e coloca um zagueiro. O Palmeiras vai e toma o gol. Então, às vezes, às vezes não, nesse caso específico, eu acho que faltou pra ele um pouco mais de ousadia. Ousadia faz parte da vitória também. Ali, primeiro, ele ter entrado com 2 volantes, pra mim já foi um erro. E eu disse isso aqui na terça-feira. A gente falou isso aqui. Sim, né? A gente falou aqui quando viu a escalação. A prévia, né? A prévia da escalação, que tinha Thiago Santos e Felipe Melo. 2 volantes no jogo contra o Atlético de Tucumã, ainda que seja fora de casa, é um erro. E 2 volantes, e Thiago Santos. Um erro baseado no elenco que o Palmeiras tem. Exatamente. Que é estelar para o futebol sul-americano. E aí você sofre a expulsão, podendo remanejar o time que está em campo, com o Thiago Santos, que já jogou de zagueiro com o Cuca, improvisado. E que pra mim não prejudicaria muito, né? Ok, você teria um jogador a menos no meio campo, mas repito, é contra o Atlético e Tucumã.
E aí ele tira o Michel Bastos e coloca o Antônio Carlos. Ali eu dou razão à torcida do Palmeiras. E reclamou demais da alteração dele. Porque, pra mim ali, ele foi... Não é omisso a palavra, mas pra mim ali ele foi inseguro, talvez. Isso, cauteloso demais. Cauteloso demais. Mas pra mim, mais do que no jogo, porque eu sempre defendi o Eduardo Batista, que ainda defendo, acho que... Eu também, Robinho. A gente precisa parar com essa festa de ficar mandando técnico embora toda hora. Mas eu relutei muito a comprar esse discurso do técnico de time grande e técnico de time pequeno. Mas o discurso dele da coletiva foi de um cara que ainda não enxergou que ali é o Palmeiras. Enfim, com todo respeito... Ou seja, ele se conformou com o jogo de luta, o jogo de pegada, fora de casa, na Libertadores... Mas era contra o Atlético Tucumã. Se ele estivesse treinando o Figueirense com todo o respeito do mundo, aí ok, ele Discurso poderia comemorar. Aí sim. Isso. Agora, treinando o Palmeiras com o elenco que ele Isso. tem, jogando contra Isso. o Atlético Tucumã. Bom, o São Paulo no mesmo dia jogou contra o ABC, ganhou por 3-1, perdeu um monte de gol também, está com meio caminho andado para a próxima fase da Copa do Brasil e joga amanhã contra o Palmeiras no Clássico, é aquilo que a gente falou. São Paulo já tem uma proposta definida de jogo. Com relação a Corinthians... O Corinthians, eu acho que é o inverso do Palmeiras, eu tenho que dar os parabéns aqui pro Fábio Carille. O Corinthians ainda é o time que tenha, talvez, a menor quantidade de jogadores capazes de fazer o time ter bons resultados. Ou seja, falta ainda a qualidade técnica de peso pro time do Corinthians. Mas é o seguinte, o Corinthians joga certinho. Dentro da sua limitação, o Fábio Carille conseguiu montar um time que tem um desenho de jogo que você pode contestar ou não, mas que tem funcionado. Ontem venceu de novo na Copa do Brasil, 2-0, fora de casa, fica tranquilo para definir a vida aqui na quinta-feira que vem contra o Luverdense mais uma vez. Soma com isso as 6 vitórias do Campeonato Paulista, mais as 2 da Copa do Brasil, 9 vitórias, mais o dia que empatou e ganhou nos pênaltis. Enfim, e o empate antes do campeonato começar. O Corinthians tem ao todo 2 empates, tá? Esse pré-campeonato paulista e esse da Copa do Brasil da semana passada, e depois tem a derrota para o Santo André e 6 vitórias no Campeonato Paulista, além das 2 da Copa do Brasil, aquela primeira contra a Caldense e a de ontem contra o Luverdense. Um jogo ele foi ganho por 3-2, o outro por 2-0, que foi ontem, e todo o resto por 1-0. Então, não é um futebol que encha os olhos. Mas hoje tem dado resultado. Então, o corintiano, ele pode não estar feliz assim com o nível de jogo apresentado. Ele pode não estar feliz, talvez, com a perspectiva do time. Talvez ele não consiga enxergar esse time indo muito longe. Mas hoje, o corintiano está satisfeito porque o time funciona. O time do Corinthians funciona. Eu acho que Hoje dá pra gente olhar pro domingo e falar assim, o Corinthians vai pra Campinas contra a Ponte Preta e é candidato a ganhar o jogo. Exatamente, Robinho. Mas muito porque o Carille conseguiu... o Carille, acho que ele chegou ao Corinthians com uma proposta. Qual era a proposta dele? Arrumar o sistema defensivo. Né? O Carille se debruçou sobre isso. Eu quero arrumar o sistema defensivo do Corinthians. E aí ele teve a ajuda do Pablo, por exemplo, que foi um zagueiro que dominou a zaga do Corinthians, né? Pelo menos nesse primeiro momento, tem feito um trabalho muito bom jogando com o Balbuena, né? A zaga do Corinthians se tornou muito mais confiável. Segundo, a chegada do Gabriel ajudou também ali à frente da zaga do Corinthians ter um volante um pouco mais de marcação, que segura mais, apesar de ter feito gol ontem, mas é um cara muito mais de marcação do que da parte ofensiva. Então o Carille, ele chegou com uma proposta, ele ajeitou o sistema defensivo do time. E ele falou isso na coletiva, ele falou, a partir de agora eu vou começar a trabalhar o ataque, meu foco agora é o ataque do Corinthians. Agora sim, ele começa a trabalhar o sistema defensivo. E ontem defensivo. o time ganhou de 2-0. Aí ele fez um gol a mais. Ele começa a testar variações com o Marquinhos Gabriel, com o Romero, com o Casim, com o Jô, com o Léo Jabá, enfim, ele vai testando essas formações com esses jogadores, agora que o sistema defensivo já está mais encaixado. Mas ele tinha uma proposta. Já falei aqui de São Paulo, falei de Santos, pra mim é o que ainda falta no Palmeiras. Proposta de jogo. Como eu quero jogar, como eu quero montar meu time. Agora o Santos também precisa se reencontrar, hein? Precisa se reencontrar, Robinho. Ontem jogou um pouquinho melhor no segundo tempo. Empatou com o Sport em Cristal. O Santos foi vítima de um erro de arbitragem, aliás, pra mim de 2.
O gol impedido do Caçulo, o zagueiro do time peruano, que abriu o placar no primeiro tempo, e um gol do Ricardo Oliveira, que foi invalidado porque o árbitro entendeu que o David Braz fez falta no goleiro quando foi o inverso. O David Braz, de costas, se prepara para cabecear e o goleiro é quem vai à frente e dá um tranco nele, né? É que vai ao encontro do zagueiro santista. Ele entende aquilo como falta do David Braz e anula o gol do Ricardo Oliveira. O Santos poderia ter saído com a vitória. Teve o golaço do Thiago Maia também. Primeiro tempo do Santos apático, desorganizado, para minha surpresa, porque uma qualidade desse time do Santos era a sua organização, especialmente a ofensiva. Agora, do segundo tempo, o time melhorou, não fez uma partida espetacular, mas jogou melhor. Inclusive, para mim, no segundo tempo, o Santos pressionou bastante em boa parte do jogo e merecia até o placar da vitória mesmo. No final, o Sporting Cristal foi para cima, aí brilhou a estrela do Vladimir, tem jogado muito, hein? Substituiu muito bem o Vanderlei. Time né? que tem goleiro aí que toma gol bobo, dá uma olhada na atuação do Vladimir de ontem. Aliás, na de ontem e na do clássico de sábado passado contra o Corinthians, né? Caramba, hein, Robinho? Pelo menos 3 momentos ontem ele foi fundamental. Ele salvou o Santos com defesas incríveis. Mas o Santos no segundo tempo jogou melhor e poderia vencer. Mas é um time que perdeu um pouco da sua identidade. Precisa se reorganizar, precisa partir do segundo tempo de ontem para o resto que vai acontecer nas outras rodadas. Aí eu acho que o Santos reencontra o seu modo de jogo. E um destaque que eu queria falar do Santos, Robinho, se a gente olhar a jogada do gol ontem, né? A jogada começa, na verdade, com o Renato, vai pro Lucas Lima e chega no Thiago Maia. 2 jogadores que não têm jogado com a camisa do Santos porque estavam machucados, né? O Renato primeiro e depois o Lucas Lima, né? O Thiago Maia tem jogado e tal, mas esses 2 não. Então quando a gente fala que Renato, Lucas Lima e Ricardo Oliveira fazem muita falta, não é mentira, né? Não. Eles fazem muita falta. Ontem a jogada do gol prova isso. Passe do Renato pro Lucas Lima, que acha muito bem o Thiago Maia. O Thiago Maia nem tava esperando aquela bola ali. O Lucas Lima dá uma cavadinha, o Thiago Maia domina muito bem e finaliza também com muita categoria. Mas esses 3 jogadores, e aí o Ricardo Oliveira entra também, eles fazem muita diferença. Faz muita diferença nesse time do Santos. O Lucas Lima, ainda que ele não jogue aquilo que ele sabe ou aquilo que ele já jogou, é um jogador importante e diferenciado. Com um passe, ele pode achar o companheiro na cara do gol, como fez ontem. O Renato organiza muito o meio campo do Santos. Ontem, quando o Santos toma o primeiro gol, o único gol, né? Logo no começo da partida, dá pra focar bem. A câmera focaliza bem o Renato, chamando os companheiros e organizando o time. Você tem que ficar lá, você ali, né? Falando com todo mundo. E esse é o papel do Renato também, porque ele joga muita bola. Então eu acho que a gente vai poder ver desse time do Santos, nas próximas rodadas do Paulistão e na Libertadores, o time mais organizado com a volta desses jogadores. Agora, se não melhorar, Robinho, vão pegar no pé do Dorival. E aí? E a gente não pode fazer nada pra ajudar. A gente não vai poder fazer nada pra ajudar. Com um pouquinho de razão, talvez. Sabe por quê, Robinho? Eu vi uma coisa que um torcedor, acho que foi até aqui no nosso WhatsApp, há algumas semanas. O Dorival tava com o time desfalcado, e isso influencia muito, eu concordo. Mas o Dorival pediu a contratação do Leandro Donizete, né? O Dorival autorizou a contratação do Kaique. O Dorival autorizou a contratação do Vladimir Hernandes, que agora está jogando finalmente. Do Kleber, zagueiro, que não tem sido lá essas coisas como o zagueiro do Santos, o Kleber Reis, né? Eu esperava mais, né, nesse primeiro momento. Então, assim, o Dorival não tem culpa por perder os jogadores, mas ele tem culpa nos jogadores que chegaram. Ainda que eles não fossem as primeiras opções do Dorival. Mas, a primeira era o Valdívia do Inter. Não vai dar, Dorival? Isso. A segunda, o Michel Bastos. Pô, Dorival. Teve até o Schweinsteiger. Schweinsteiger não vem. Foi falado seriamente. Exato. Não vem. Mas, tem o Kaique lá. Tava no Flamengo. O que você acha? Legal, pode trazer. Autorizou. Autorizou, tem que fazer jogar. Se não fizer jogar, a culpa também é dele. Pois é. Bem observado. Bom, gente, você vai participar conosco, claro, aqui pelo facebook.com/Bradesco Esportes FM, facebook.com/Bradesco Esportes FM, @Rádio Esportes FM pelo Twitter, @Rádio Esportes FM pelo Twitter e no nosso WhatsApp também, 974-895980. Pessoal mandando mensagem pra gente aqui, fique à vontade para falar da rodada, da Libertadores, da Copa do Brasil e, claro,
Fique à vontade para falar do nosso trabalho aqui também. Muita gente já está fazendo isso o dia inteiro. Obviamente que a gente não vai dizer, não fale. Pode falar. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu te fiz na quarta-feira depois do gol do Palmeiras, Robinho. Keno ou Marinho? Você persegue o Keno. O Marinho tá sumido. Exatamente. Mas na bola ele é melhor. O Agora, Keno tá jogando demais essa camisa do Palmeiras. Sabe o que tá acontecendo? É brincadeira. O Marinho sumiu e o Keno apareceu. Ele tá comendo a bola. Aí ele tá bem agora, ele tá dando sequência ao que ele fez no Santa Cruz. Você perseguiu o Keno. Azar do Marinho. Ele é melhor, mas azar dele. Robinho me manda mensagem 3 horas da manhã. Eu odeio o Keno. Eu falo, isso, Robinho? Eu nunca falei isso, tá louco. Voltamos já. Nossa área. Na Bradesco Esportes FM. Levamos ao brasileiro o interesse, as regras e a paixão pelo maior evento esportivo realizado no Brasil, os Jogos Olímpicos. Brasil acaba de vencer a gênio, mito, lenda, tá sem goleira, bateu direto, é gol do Brasil, 20º gol do Brasil. Transmissões ao vivo, ações promocionais. É recorde olímpico, 100 metros do Brasil, é medalha de ouro. Análises e intensa cobertura dos preparativos, das competições e da premiação. É do Brasil! A estreia do judô brasileiro nos Jogos do Rio 2000. O handebol feminino estreou com No ciclismo de estrada, o Bela Greg faltando 4 regatas para o Medal Race, que reúne os 10. Tudo isso acompanhado dos principais campeonatos e eventos esportivos do mundo. Neste sábado, a seleção masculina Para as oitavas de final do vôlei de no praia. tiro esportivo, a Brasil. Cavaleiro Stefan Bach. O revezamento 4 por 100 Deu ele metros. de novo. Nova vitória para Nico Rosberg. O Barcelona arma o contra-ataque, lançamento longo, Luizito vai fazer, bateu no canto, tem gol! Por isso, nosso agradecimento ao Bradesco por acreditar no projeto olímpico, por acreditar nessa parceria de sucesso que construiu a rádio que simbolizou o esporte no Brasil por 5 anos vitoriosos. Um agradecimento também aos parceiros comerciais e aos ouvintes que estiveram conosco. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você segue acompanhando a melhor cobertura esportiva nas rádios Bandeirantes, AM 840 e FM 90.9 e Band News FM 96.9, com as vozes que você está acostumado a ouvir na rádio Bradesco Esportes FM. Nossa área. Na Bradesco Esportes FM. Oito horas 31 minutos. Esta é a Rádio Bradesco Esportes FM. Vamos falar do clássico. Palmeiras. As informações do Palmeiras. Alô, Guto Ablas. Mais uma vez, o mistério foi a tônica na reapresentação do Palmeiras. Iniciando a preparação para o clássico contra o São Paulo depois de uma desgastante viagem para a estreia na Libertadores, Eduardo Batista fechou o treino e não confirmou o time que entra em campo, mas já sinalizou em diversos momentos que deve mandar uma equipe mista para o Choque Rei. O técnico cita a qualidade do elenco do Palmeiras para mostrar que, mesmo se optar por um time sem alguns titulares, a equipe pode chegar forte no clássico contra o Tricolor. Muito se falou quando eu cheguei que o Palmeiras tinha um elenco extenso, que era muito grande, que não tinha necessidade de tudo isso, e provou-se que o grande mentor disso tudo, que é o Alexandre, o Cícero, o presidente, estavam certos. Hoje o Palmeiras perdeu alguns jogadores importantes, mas conseguiu manter seu nível. Hoje a gente pode perder algum jogador, entre aspas, para um jogo, para um clássico, e você conseguir repor no mesmo nível. O Palmeiras não tem um time, o Palmeiras tem um elenco muito forte, e é nisso que a gente vai trabalhar. A gente sempre procura colocar em campo aqueles que estiverem no seu melhor momento, na sua melhor condição. E é isso que nós vamos fazer amanhã. Se tiver algum jogador que foi titular, que não nos der segurança, nos oferecer uma tranquilidade de colocar que ele vai dar o seu melhor, nós temos jogador no mesmo nível para suprir tudo isso. Eduardo sinalizou com a volta de Tietê e diz que o treino desta sexta-feira definiria o aproveitamento de alguns titulares e também definiria as possíveis voltas de Fabiano e Arouca. A dupla de zaga deve contar com Jerry Mina,
Molina, que não jogou contra o Tucumã, e Vitor Hugo expulso contra os argentinos. Zé Roberto deve ser poupado e Egídio deve jogar pelo lado esquerdo. O resto da equipe é um mistério, mas o provável time alviverde a entrar em campo no clássico terá Fernando Praz no gol, Jean, Vitor Hugo, Jerry Mina e Egídio na defesa, Thiago Santos, Tietê, Alejandro Guerra, Michel Bastos e Roger Guedes pelo meio e Miguel Angel Borja como comandante do ataque. O confronto marcará o primeiro choque-rei de Eduardo Batista e Rogério Ceni como treinadores, e o técnico alviverde elogia seu rival no banco de reservas, principalmente na coragem de assumir um time pelo qual foi ídolo como jogador. Olha, o Rogério, né, ele teve muita coragem, né, no São Paulo ele é um ídolo eterno, é um ícone, né, é um grande cara, né, e quando ele vira treinador, você sabe que no Brasil o ídolo se acaba, né, resultados ruins, vai de ídolo a vilão muito fácil, né, o Brasil tem uma memória curta demais, então ele primeiro elogiar a coragem dele de ter assumido, né, o São Paulo num momento difícil, vinha de uma reconstrução, né, a saída de treinadores, e ele está arrumando a casa, né, ainda, né, eu vejo que ele ainda busca alguns acertos, mas muita coisa boa, tem feito o time jogar, tem criado chances, né, ele tem buscado boas situações, e isso é importante, né, porque tanto se cobra uma renovação, né, e essa renovação ela tem que ter às vezes uma paciência maior do que todo mundo tem, né, e ele tem conseguido, isso é importante para aqueles que estão iniciando, né, também ter essa paciência, essa tranquilidade e poder desempenhar o bom trabalho, ficar por um bom tempo para realmente mostrar o seu valor. O Verdão entra em campo para o Choque Rei às 16 horas e terá a transmissão da Bradesco Esportes FM, com narração do Renato Rainha, comentários do Fábio Piperno, reportagens de Guto Ablas e Fernando Camargo. Com informações do Palmeiras, de São Paulo, Guto Ablas para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Aí, Palmeiras com o Guto Ablas, falando com a gente aí, trazendo a palavra do técnico Eduardo Batista, preparando o time para o clássico de amanhã contra o São Paulo Futebol Clube. E o Palmeiras tem esse dilema mesmo, né? De usar todo o seu elenco ou não, ou todo o seu elenco chamado de principal ou não, porque tem, aliás, a sequência do Palmeiras é realmente uma pedreira. Veio do jogo pela Libertadores na quarta, disputa o clássico amanhã, joga no meio da semana de novo a Libertadores e no fim de semana que vem tem o Santos, outro clássico. Então, realmente, a utilização do elenco vai ter que ser essa meio mista. Agora, é uma coisa que a gente já tem falado também ao longo dos outros dias. O time chamado misto do Palmeiras também é um bom time, tá? Aliás... Você vai tirar, por exemplo, não sei se vai usar o Michel Bastos amanhã, não ficou claro? Vai ser ter o Rafael Veiga, né? Se eventualmente não jogar o Borja, o William tem dado conta do recado, pelo menos nas últimas partidas. O Vitor Hugo pode jogar amanhã, já que não vai jogar na quarta-feira. Enfim, o Palmeiras tem muitas soluções mesmo com o seu time chamado alternativo, né, Gui? Robinho, Guerra, por exemplo, nem jogou contra o jogado, Tucumã, exato, né? Nem jogou, nem entrou em campo. O Eduardo Batista falou sobre ele na coletiva, porque o Guerra e Borja eu acho que não jogaram juntos ainda no Palmeiras. E foi uma dupla que deu muito certo no Atlético Nacional, né? Então, o Palmeiras, ainda que o time seja alternativo, é um time muito forte, né? É um time muito bom. Guerra não tem jogado nesse time, é um absurdo. É a opção do Eduardo Batista, que eu contesto, mas é a opção dele. Mas para você ver o nível desse elenco do Palmeiras, que poderia render um pouco mais. Acho que vai render. Espero que renda. Muito bem. 8h37, Guilherme Henrique. Você vai deixar eu tocar música legal hoje aqui nesse último programa? Toca com ninguém o programa inteiro hoje, Robinho. Hoje eu nem não, mas vou tocar agora, vai, já que você falou, porque depois eu não vou poder tocar mais. Você jura que você vai tocar de novo? Vou tocar em casa. Cara, tem duas músicas do Com Ninguém. Não, tem outras também. Mas você só toca essa. Essa é a melhor de todas. Eu desisto, cara. Não desiste, não. Eu desisto. Não dá mais tempo de desistir. Não. Sensacional. Que música sensacional. O Bira concorda comigo, obrigado. Que isso. O Bira entende de música. Não, eu não tô falando que a música é ruim, eu tô falando que você ouve ela todo o programa. Mas, velho, essa faz umas 2 semanas que eu não toco essa música. Faz mesmo. Tá vendo? Mas faz 2 semanas que você não põe música no programa. Não, que mentira, olha isso. Ô, Guilherme Henrique, o povo tá aí, não? Robinho,
O nosso WhatsApp, acho que hoje recebeu tanta mensagem, ele deve estar contabilizando mensagem ainda das 3 horas da tarde. Tá completamente travado o nosso WhatsApp. Tá loucão. Olha lá, os caras fazendo montagem nossa. Você brinca, ó, Robinho. O cara pegou foto minha na Band. O cara foi no meu Facebook pegar minha foto. Nossa senhora. Eu lá em Havana, lá na Praça da Revolução. É lá? É, só faltava não ser, né? Que coisa, hein? Bom, Otávio Rassegal tá com a gente aqui. Obrigado por fazer as minhas noites mais bem informado. Pena que não vou ter mais o canal para cornetar o Eduardo Batista. Sejam felizes para onde darão continuidade às suas carreiras. Como disse ontem, São Paulo está mais pronto. O resultado será 1-1. Ele botou a fotinha nossa aqui. Sabe o que é isso aqui? Você nunca tira a foto do programa. Verdade. Hoje o Maestro Júnior veio aqui e tirou uma foto nossa aqui. Mas porque eu pedi, eu falei, ó. Não, o pessoal pediu, você fala, não, daqui a pouco a gente tira. Mas é porque tá sempre corrido, Robinho. Mas a foto demora um clique. Ó, vou tirar uma foto aqui, ó. Olha como demora uma foto. Atenção. Eu falei, hoje eu faço questão. Você vai postar, Robinho? Posta aí nas suas redes sociais. É rápido, eu tirei uma foto aí, ó. Pronto. Tirada a foto. Enfim, hoje tem foto lá, pra quem tem curiosidade. Hoje tem foto que o Maestro Júnior teve peito de vir aqui e fazer você tirar uma foto. Eu e Robinho lá na página da Bradesco Esportes FM. Se bem que o pessoal já viu o nosso Facebook, o pessoal adora adicionar, mandar mensagem, Twitter, Instagram, enfim. Mas mande sua mensagem lá no nosso Facebook, porque o nosso WhatsApp, Robinho, tá morrido? Ele, sei lá. Canaliza então. Ele tirou folga. Canaliza então a sua mensagem aqui pro facebook.com/Bradesco Esportes FM, porque o WhatsApp deu uma morrida de leve por causa do grande movimento. Lucas Mola tá aqui, já que é o último programa, coloque meu protesto no ar. Ai, meu Deus do céu. Não, ele tá falando? Ele tá bravo aqui. Não dá pra esse protesto é muito forte. Tá xingando todo mundo. Não pode ser assim. Empate no Choque Rei e Corinthians 2-1 contra a Ponte. Marcos Severiano de Souza, o nosso Nego Bala. Ô, Nego Bala. Boa noite, Rob Segui. Hoje é meu último comentário com a dupla e foi uma honra conhecê-los. Como é meu último comentário, quero agradecer você, Robson, por ter sido meu maior porta-voz dos comentários. Nem sempre politicamente corretos. Vou parar por aqui, porque senão irei chorar novamente. Que isso, cara. Isso é muito legal, né? Mas nos veremos, amigos. Palpites, Timão 2-0, Palmeiras e São Paulo 1-1. O Santos vence, mas não sei nem com quem joga. Com o São Bernardo. Com São Bernardo, joga contra o São Bernardo. No 1º de maio. No 1º de maio, na verdade joga no dia 12 de março, mas no 1º de maio. Lá em São Bernardo do Campo, você gostou, né? No momento em que apagam-se as luzes. Que coisa, não, né? mas é no grupo. Então, não, tá tudo normal. Pro ouvinte entender aqui. Não, tô só comentando, é um dado curioso, acabou de acender de novo. Aqui é assim, os estúdios eles têm um suporte de fornecimento de energia, então acaba o prédio inteiro, mas a gente continua no ar. Exato, tem geral. Então fica tudo no escuro e a gente falando aqui igual dois tontos. Mas já voltou, ó. Acabou de voltar porque volta rápido. E o Fábio Schwenk do Santos para a escada. Primeiramente, obrigado pela excelente companhia nesse trânsito louco de São Paulo. Robinho, desde cedo no mundo dos esportes, não sei o que será meus dias no rádio sem a Bradesco. Fabião, obrigado. Para todo mundo que escrever pra gente, vou dizer obrigado. Nem nós sabemos como será. Nem nós sabemos, é verdade. Nem nós sabemos. Eu tenho as minhas outras atividades que continuam, graças a Deus, mas assim, eu amo essa rádio. Eu vou sentir muita falta. Ô, Robinho, voltou a energia, voltou até o nosso WhatsApp. Olha, aqui, ó. Uma enxurrada de mensagens caindo aqui no 11974895980. 11974895980. Muita gente mandando mensagem. Vou ver se eu consigo abrir uma aqui, porque de fato tá bem difícil. O WhatsApp tá travando pra caramba. Mas vamos lá, deixa eu ver se eu conseguir aqui. É o Clebson, é isso? Jardim Ipanema. Como algumas pessoas entram na pilha dos torcedores. Se o Eduardo Batista tivesse ido pra cima do Tucumã e tivesse perdido, vocês estariam criticando ele, falando que um ponto fora de casa estava bom, que estava jogando com um a menos e não precisava ir pra cima. São pontos de vista, né, Robinho? Eu acho que ali, naquela situação, obrigado, Clebson, pela mensagem, eu acho que ali ele poderia ter ousado um pouquinho e ter mudado o panorama do jogo. Eu entendo a mensagem do Clebson e entendo também o Eduardo Batista. Era a estreia do Palmeiras na Libertadores. O Eduardo Batista tá muito pressionado. Você, quando não vem com a mesma música, você vem com música velha. Você tá de sacanagem, né? Eu adoro essa música. Tô na mesa. Fica legal. O Bira elogia todas as músicas. Você, quando não vem com música dos anos 70... Eu vou colocar dentro. O problema não é esse, o problema é a música ser repetida. Você vem com música velha, né? É clássica essa música, hein? Mas o povo gosta. Clássica, mano. Vocês estão de sacanagem.
E vou tocar Dance Music hoje também. Não vai tocar Dance Music, Claro não. que vou. Ó, o Pablo Henrique tá aqui com a gente, ó. Deixa eu ver o que ele mandou. Não, sobre o comentário do ouvinte lá, Vai. não. Eu não ia dizer, porque não é o tipo de futebol que eu aprecio. Eu não ia dizer que o Eduardo Batista estaria errado. Até porque o jogo era contra o Atlético Tucumã. Você precisa agredir. O Palmeiras tem mais time. Não é largar. Veja bem, agredir não é largar tudo, ir lá pra frente e ficar 15 jogadores na frente. Não é isso. Era só atacar um pouquinho mais. O Palmeiras tinha condição pra fazer isso. Ó, Robinho, o Pablo Henrique, nosso companheiro de todas as noites aqui na nossa área. Aliás, o pessoal acha que a gente não lembra o nome dos ouvintes que participam com mais frequência aqui, mas eu... Não tem como, né? Ah, mas eu sempre lembro, ó, o Bruno Gomes, que é santista, o Adriano de Diadema, o Pablo Henrique, o Paulo Gobi, o Miraldo, enfim, tem uma série de ouvintes que sempre estão com a gente e a gente não esquece, viu? O Pablo Henrique, ele tá mandando aqui, ó, lê a mensagem toda, meu Deus do céu, eu vou filtrando aqui. Não, se não tiver palavrão, Se não tiver palavrão. Boa noite, meus amigos. Não vou ter mais meus camaradas que me acompanhavam todo dia no busão voltando pra casa ou esperando a dona encrenca fazer compras no Natal. É verdade, ele tava aqui no Natal. Obrigado por tudo, amigos. Vai ser difícil ficar sem vocês. Desculpem pelo texto grande, mas vocês são demais. Segunda, estou de férias e ia tentar tirar um dia pra ver vocês aí. Infelizmente, não deu tempo. Mas, Pablo Henrique, para de mandar mensagem que eu tô lendo já. Mas se forem algum dia desses comerem uma parmeja, ali perto de casa me avisem, ó. Será que é parmeja? Na Bradesco Esportes FM. São Paulo. 8h56, nossa área, segunda edição aqui pela Rádio Bradesco Esportes FM. Acompanhe conosco a nossa última edição aqui. A gente vai falando um pouquinho sobre isso também. Que dor no coração. Nosso programa. Pra quem não sabe, vale dizer, só isso. Nossa, né? velho. Senão também a gente fica parecendo um bando de insensível que não fala, mas ao mesmo tempo, como eu disse no começo do programa, a gente tem uma entrega para fazer todo dia. E a gente eu quero, até o final desse programa, continuar entregando para o ouvinte aquilo que ele está habituado a ouvir, que é o noticiário esportivo, não vai ficar sem ouvir. Porque senão ele vai ouvir em outro lugar. Exato, o cara quer ter notícia do tricolor, por exemplo. Exatamente. E o Beto Ferretti, essa grande figura que há pouco passou aqui pelo estúdio, fala das coisas do São Paulo. O peruano Cueva está recuperado das dores na coxa que sentiu quarta-feira diante do ABC e vai para o clássico contra o Palmeiras neste sábado no Allianz Parque. Apesar da boa notícia, o técnico Rogério Ceni tem problemas para armar a equipe. O goleiro Sidão, com uma lombalgia, continua fora, assim como o zagueiro Michael, que não se recuperou de um problema no tornozelo. Breno poderia ser titular, mas como não treinou nesta sexta porque está gripado, foi relacionado, mas é tratado como dúvida. Rodrigo Caio, esse sim, tem presença garantida na defesa e considerado um dos líderes do elenco, avisou que mesmo no clássico, o São Paulo vai manter o estilo ofensivo de jogo. A nossa forma de jogar é essa, a gente vem mostrando desde o começo do campeonato, uma forma agressiva, marcando forte, tendo domínio de jogo e não vamos mudar porque é um clássico. A gente fez isso contra o Santos na Vila, vamos fazer isso contra o Palmeiras, jogar da mesma forma. E a gente espera que a gente possa estar num dia feliz e conseguindo a vitória. Rodrigo Caio chamou a atenção no fim do ano passado ao dizer que o São Paulo foi mal em 2016 por falta de comprometimento. Nesta sexta, ele foi questionado sobre se as coisas mudaram e respondeu dessa forma. Mudou muito, não é só pelas vitórias não, pela forma como hoje a gente vem encarando cada jogo. Como uma final para nós. Graças a Deus fizemos uma pré-temporada muito boa, onde a gente entrou para o ano com uma perspectiva totalmente diferente. Conseguimos trazer aquela vontade, aquela pegada que a gente teve no começo de Libertadores, que a equipe vinha fazendo bons jogos, boas partidas, conseguindo vitórias importantes. E hoje a gente vê a equipe com uma cara totalmente diferente. E a gente fica muito feliz com isso. E acredito que a torcida também. Por fim, Rodrigo Caio foi só elogios ao falar sobre o técnico Rogério Ceni, que na quarta-feira contra o ABC deu a ele a braçadeira de capitão. Para o zagueiro, o São Paulo joga um futebol diferente daquilo que é visto na maior parte dos clubes brasileiros. E no tricolor, além de vencer, jogar bonito também é uma obrigação. A gente vê jogo muito amarrado, jogo por uma bola só, uma bola na área, uma bola dividida. Então a gente fica feliz por isso.
fica feliz que todo o trabalho que o Rogério fez na pré-temporada a gente vem desempenhando dentro de campo. Isso para nós é uma satisfação muito grande, e acredito para o treinador também. Então, a gente procura a cada jogo entrar para dar o nosso melhor, para fazer um bom jogo e ganhar convencendo. Isso aí é uma palavra dita sempre pelo Rogério. A gente não pode ganhar por ganhar, a gente tem que ganhar jogando bem. Isso aí a gente vem fazendo. O técnico Rogério Ceni não confirmou a escalação, mas o São Paulo pode atuar com Denis no gol, Buffarini e Júnior Tavares nas laterais. Na zaga, Rodrigo Caio ao lado de Breno, Douglas ou Lugano. No meio, João Schmidt ou Jusilei, Thiago Mendes e Cícero. E mais à frente, Cueva, Luiz Araújo e o argentino Lucas Prato. De São Paulo, Humberto Ferretti. Aí, pro clássico, São Paulo então quase que time inteiro, completo, do jeito que o torcedor já está acostumado. São Paulo tem um grande desafio, né? Porque o São Paulo tem tentado pôr à prova esse seu estilo de jogo, essa sua proposta de jogo bancada pelo Rogério Ceni em situações limite, e até agora elas foram poucas. A primeira foi contra o Santos. Naquele momento, o São Paulo ia enfrentar um time tido como muito entrosado, que tinha facilidade dentro da Vila, especialmente para marcar gols, e o São Paulo é um time que naturalmente se expõe por causa da forma de jogar. Pois o São Paulo não mudou a sua proposta dentro da Vila Belmiro, e mesmo assim deu certo, ganhou de 3-1, foi um bom teste. Depois teve os jogos aí contra os times menores do Campeonato Paulista, e obviamente esse sistema de jogo tem funcionado. O que todo mundo tem dito funciona na frente, ainda falha atrás. Até onde funcionar na frente e falhar atrás pode resultar num final de jogo positivo amanhã contra o Palmeiras, ou um empate, ou até mesmo um resultado negativo. Se o Palmeiras, com seus talentos, conseguir aproveitar a exposição de São Paulo, tem chance de vencer, porque tem boa defesa. Por outro lado, se o São Paulo trabalhar como tem trabalhado bem a bola dentro do campo do adversário, pode até fazer com que o Palmeiras não consiga deter essa forma ou essa volúpia de jogo são paulina. É pra gente conferir e pra ver se essa proposta continua valendo aí, né, Gui? Robinho, é exatamente isso que você falou, né? Naquela partida contra o Santos, em que o São Paulo, eu acho que deu uma grande demonstração do que é o estilo de jogo dele, todo mundo ficou meio assustado. O São Paulo continuou jogando da mesma maneira, com alguns problemas defensivos, mas com uma mesma cara, né? Com o mesmo estilo de jogo. E amanhã a gente tem mais uma prova de como esse São Paulo pode reagir diante de um time grande e diante de um time que tem um bom poder ofensivo também, né? A gente vai ver um São Paulo, acho que não vai mudar de característica, um São Paulo ofensivo, um São Paulo que procura o jogo, que pressiona, que joga no campo do adversário, diante de um time que ainda precisa mostrar uma cara, né? Então eu tô ansioso para ver como o sistema defensivo do Palmeiras vai funcionar sem o Felipe Melo, por exemplo, que está suspenso para o jogo. A defesa do Palmeiras até aqui tem estado segura quando joga Edu Dracena e Vitor Hugo. Não sei se o Mina vai para o jogo amanhã, não tem ido, né, a princípio, mas ele tem condição de ir. Precisa ver se ele vai querer manter o Edu Dracena na zaga junto com o Vitor Hugo, que é o que ele tem feito habitualmente. Mas há quem já começa a questionar a presença do Vitor Hugo como titular depois do jogo contra o Corinthians, aquela cotovelada no Pablo, e depois da expulsão contra o Tucumã. Contra o Tucumã. Enfim, ainda é uma opção do Eduardo Batista. Mas acho que vai ser um jogo muito bom. O time de São Paulo tem mostrado um ótimo futebol. Mas hoje a notícia de São Paulo, Robinho, que eu acho que você deve ter visto... Será que é a mesma? O Cueva? Ah, não, eu sei, mas não vi. Você não viu o vídeo? Não, ainda não. Muito, muito legal, Robinho. Eu não vi, confesso, ninguém criticando. E acho que não é pra criticar o Cueva. Mas o que é o vídeo? O Cueva na sala de casa, ele e um amigo dele, pelo que me parece, tomando uma bela de uma cerveja, ouvindo alguma música peruana. Cerveja peruana? Não, brasileira. Cantando a música brasileira? Não, a música peruana, sem camisa, muito à vontade. A cerveja que era brasileira. A cerveja era brasileira e a música peruana. Cantando, ele e o colega lá, o companheiro dele, deve ser um amigo dele, enfim. Cantando, fazendo festa e tal. E um vídeo muito legal que mostra o bom momento que o Cueva vive como jogador de São Paulo. E talvez um bom momento de adaptação ao Brasil. Exatamente, Robinho, porque olha,
A breja era brasileira. Vai ser notícia? Não é notícia, é porque quebrou a internet. Quebrou a internet, Robinho. Eu não vi ainda, então eu tô fora da internet, porque eu não vi ainda. Pois procura, eu quase postei na nossa área hoje. Só que eu falei, não, vou postar uma foto minha com o Robinho. O Cueva é uma grande figura e vai jogar, hein? Porque suportou bem as dores, parece que já tá bem recuperado e deve ir pro jogo amanhã. E ele, pra mim, é um diferencial técnico positivo para esse time do São Paulo. É o jogador que dá o ritmo dessa velocidade do time no ataque. Se o Luiz Araújo é a velocidade pura e o Lucas Prato é o homem da definição, o Cueva é o cara que acelera ou diminui o passo e é o cara que circula no ataque inteiro do São Paulo, hora na direita, hora na esquerda, hora centralizado mais à frente, hora centralizado mais atrás, e tem uma categoria para meter bola que eu vou te falar uma coisa. Isso ajuda demais o time. Com muita grandeza mesmo. Agora, só para dar mais um destaquezinho que eu vi aqui no nosso WhatsApp, tava apagando umas mensagens porque hora trava, hora funciona. Tem muita coisa. E aí eu voltei nos duelos do mundo dos esportes, Fabinho, e tinha um duelo que eu queria propor aí. Ah, é? Que envolve o São Paulo, obviamente. Mineiro ou Thiago Mendes? Mineiro. Mineiro? Mineiro. Mineiro é um jogadorzaço. Com folga? Com folga. Com folga, Robinho? Com folga. Mineiro é um jogadorzaço. Eu acho que o Thiago Mendes tem uma capacidade mais apurada pra chegar ao ataque. Nossa, o Mineiro também tinha. Não. O Mineiro fez o gol do título do São Caetano contra o Paulista no Campeonato Paulista de 2004. Vindo de trás, sabe aquele volante que sabe jogar, que participa do jogo muito rápido, pouca gente lembra disso. Muito rápido. Aí fez o gol do São Paulo no título mundial de 2005 também. O Mineiro era muito bom, cara. Ô, Bira. Achei que você ia tremer. Pois não. Mineiro ou Thiago Mendes? Mineiro, Thiago Mendes, Mineiro, cara. Mineiro. Muito pela figura que ele... Aquela parceria com o Josué, que foi de grande sucesso. Ele conseguia trabalhar da intermediária do time até a intermediária do outro e com muita velocidade. O Mineiro não era um jogador lento. Eu achei que você ia... Pouco errava passe. Vigor físico. E tinha uma capacidade de desarme, apesar de que na dupla Mineiro-Josué quem mais desarmava era o Josué. Mas assim, uma capacidade de desarme fantástica. E não perdia a bola. Ele era muito bom. Foi decidido, hein, Robinho? Achei que você ia dar uma tremida, mas olha... O gol do título tricolor diante do Liverpool. E falei aqui... Fez o gol do título do São Caetano contra o Paulista, no Pacaembu. Exatamente, era o time do Muricy, né? De trás, como um raio. O Muricy treinava o São Caetano, né? Exatamente, o Muricy era o técnico. Depois ele foi pro São Paulo. Isso. Foi campeão paulista em 2005, Libertadores, Mundial, jogou ainda em 2006 e depois ele foi embora pra Alemanha. E o Mineiro que vive na Alemanha hoje, né? Depois que ele jogou no Hertha Berlim, ele foi um dos grandes ídolos da torcida lá. Esteve no Chelsea, não deu certo. Com o Filipão. Aí foi pro Chelsea B e verdade. voltou pra Alemanha. Filipão contratou ele. Isso. Naquela fase péssima do Filipão no Chelsea. O que não ajudou muito o Mineiro nesse pós, é porque o Mineiro... A gente estava até falando de um cara outro dia aqui, acho que até do Guerra, o Bernardo Ramos vive falando. O Mineiro estourou tarde. Estourou tarde, é verdade. O Mineiro, quando ganhou o título mundial pelo São Paulo em 2005, tinha 30 anos de idade. É verdade. E ele só apareceu assim, a gente tomou conhecimento de quem era o Mineiro 2, 3 anos antes, jogando pela Ponte Preta. Pela Ponte Preta, é verdade. Primeiro Rio Branco de Americana, depois Ponte Preta. E aí foi parar no São Caetano, do São Caetano no São Paulo. Bom, e ele já tinha 28 anos de idade na época. Posso passar pelo nosso WhatsApp aqui, pessoal? Pode. 11974895980, 11974895980, ouvinte final do telefone 4856, tá lá no Rio de Janeiro, ele não mandou o nome dele, mas ele fala, dá os parabéns à nossa área, em especial a minha e ao Robinho aqui, fala que nós temos uma sinergia incrível, torce muito pela carreira de nós, pela nossa carreira, enfim, um grande abraço pra você que não mandou o nome lá do Rio de Janeiro. Mas participou aqui do nossa área. Robinho, Kelvin ou Marinho? Marinho. E você não responde? Cara, eu não sei o que aconteceu com o Marinho. Não, o Marinho é muito habilidoso. Ele é mais habilidoso que o Kelvin. Ele é bom jogador. Kelvin, Marinho. Luiz Araújo ou Marinho? Não, para com isso. Luiz Araújo. Deixa com o coração. Muito novo. Você sente, Robinho. Mas eu acho que o potencial maior é do Luiz Araújo. Tá jogando demais o Luiz Araújo. É brincadeira, hein? Tá jogando muito. Meu Deus do céu. Tá jogando muito. Antônio Carlos Moreira. Textão, hein? Boa noite, Robinho e Guilherme. Aprendi nesses 3 anos que ouço
Eu aprendi nesses 3 anos que ouço vocês a admirá-los. Não só da forma que conduzem o programa, mas pela imparcialidade, bom humor e sabedoria. Vai ser chato a partir de segunda-feira, às 8 horas, não poder mais ouvi-los. Obrigado por tudo. Valeu. Saudações tricolores. Antônio, obrigado pela mensagem, mas as saudações tricolores eu deixo só para o Robinho. Quem mais tá por aqui? Paulo Gobi, ô meu parceiro. Paulo Robson Gobi. e Gui Bira. Paulo Gobi. Valeu. Como é que é? Quais os palpites para... Ah, ele tá pedindo palpite para a temporada inteira. Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Liga dos Campeões, Paulista. Ele quer todas as previsões, Robinho. Nossa. Paulistão. Vai. Não sei, porque era uma. Eu tinha um candidato e não sei, o candidato não está bem. Paulistão, vai, Robinho. Tá em cima do muro. Não, no começo do ano era Palmeiras. Mas... Eu vou de São Paulo no Paulistão. Campeão. Vai encerrar esse longo jejum. Paulista? É. São Paulo tá bem. Corinthians. Apesar da defesa ainda tem que melhorar. Atlético Mineiro. Bira. Brasileirão? Vou de Palmeiras, hein? Palmeiras, bicampeão? Palmeiras vai ser bicampeão, hein? Chute meu. Copa do Brasil. Robinho, Copa do Brasil. Copa do Brasil? É. Fluminense. Bira. Corinthians. Molecote, quem que vai ser o campeão da Copa do Brasil? Corinthians. É só, hein? Molecote não analisa futebol. O coração fala muito alto. Não analisa futebol, não analisa futebol. Mas o Bira também falou Corinthians e ninguém disse nada aqui. Não, pera aí. Não. Mas o Bira analisa futebol. Calma aí, não vem Se você não, perguntar campeonato português, o molecote vai falar Corinthians. Português? É. Benfica. Aí, não vem não. Não vem não. Calma aí que aqui agora o bicho não vem gritando não, tio. Tem educação aqui na nossa... Vai lá. Vai. Libertadores. Cara, que figura que é o Lucãozão. Tá respondendo o ouvinte. Vai lá. Peraí, Libertadores. Libertadores? Então, o meu candidato no começo dos torneios era o Palmeiras. Não sei. Hoje eu não sei. Bira, Libertadores. Libertadores. Ou Palmeiras ou Flamengo. Libertadores. Não vai ser o Palmeiras. Pra mim vai ser o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro? Vai, molecote. Libertadores. Não, fala direito comigo também. Vai, como assim? Você tá... Vai. Foco, aqui tem acelera. Foco, vai. Vai, mano. Flamengo. Eu também acho que o Flamengo vai ser campeão da Libertadores. E eu analiso futebol. Obrigado. Liga dos Campeões da Europa, Robinho. Mesmo caso. Eu tinha um candidato, mas depois de quarta-feira mudou tudo. Você não analisa futebol. Ó, o Robinho manda nesse programa, meu amigo. Eu vou manter firme a minha convicção, vai. Bayern de Munique. Bayern de Munique? Mas não sei, balancei depois. Vai, Bira. Quem faz o que fez quarta-feira, brincadeira, naturalmente assume a condição de candidato. É inacreditável que o Bayern de Munique vem numa crescente fantástica no futebol alemão. O Barcelona ganha uma moral absurda com essa virada fantástica diante do PSG. Todo mundo já comentou. Mas eu acredito ainda que o Real Madrid tem grandes possibilidades de título. A minha aposta é o Real Madrid. Vai, moleque. Barcelona. Você não vai falar a sua? Eu acho que da Barcelona também. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa da temporada. Calma, não, tem mais nada não, hein? Seria fantástico. O Sul-Americano ele não colocou? Não colocou. Ei, Robson. Campeonato Paulista aí. Não, a gente já falou. Você Copa Sul-Americano não colocou? Não colocou. São Paulo vai ganhar. O quê? Eu falei, todos os candidatos, ele não falou nada. Agora eu falei que o São Paulo ganha a Sul-Americana, ele riu. Tem grande. Sul-Americana é uma possibilidade. É palpite é livre, amigão. Ó, sobre o Barcelona. Palpite é livre, velho. Eu acho que o Barcelona vai acontecer a mesma coisa na temporada 15-16? Não, 14-15? 14-15. 14-15. Mal na temporada, com o mesmo Luiz Henrique. Sim. Foi campeão diante do Juventus, né? Não sei o que, não sei Mas o que. fazia uma boa Liga dos Campeões desde o começo. Ah, o que, Robinho? Fazia. Não, bem meia boca. A temporada no espanhol era esquisita. Bem questionável. Mas não foi, inclusive, essa campanha em 2015 que o Barcelona também penou para eliminar o PSG? Não. Com o Laurent Blanc no comando? Quem penou esse ano para eliminar o PSG foi o Chelsea. Os dois se enfrentaram exatamente, os dois se enfrentaram nas quartas de final. O Barcelona ganhou em Paris, com aquele gol do Neymar que ele bate fazendo a curva, um golaço, aliás. E ganhou na Espanha Nas também. oitavas foi o Chelsea, aquela história do gol
do Thiago Silva, que fez o pênalti e depois fez o gol e depois no final da prorrogação. é isso E mesmo, falando em PSG, o técnico já tá na Berlinda, né? Ah, depois dessa Inclusive depois de quarta-feira, o jornal um francês da na equipe, Berlinda. né? Depois de quarta-feira, aquele moleque que apareceu chorando na internet tem que estar na Berlinda também. Que moleque apareceu chorando? Uma criança que apareceu chorando na internet. A eliminação do PSG. Depois de quarta-feira, até aquele menino tá na Berlinda. Qualquer um. O dono da padaria da esquina em Paris, ele tem que estar na Berlinda. Qualquer um tá na Berlinda também, velho. Jean-Jacques Rousseau, Paris inteira tá na Berlinda depois de E quarta-feira. o Thiago Silva? Então, o Thiago Silva... Não dá pra falar, acho um baita no jogador. Não dá pra você crucificar Ali- o cara, ali mas eu é acho um que ponto fora da curva. o que aconteceu é um Mas tá na misto Berlinda de também. incompetência do time do Paris Saint-Germain. Ele não jogou o primeiro jogo, né? Eu acho Não, o que time foi incompetente, ganhou de Tem 4 a duas 0 o coisas. primeiro jogo. Existem duas coisas. O fato dele ser um grande jogador de futebol, mas o fato dele atrair certos momentos, e Pois aí é. ele tá sempre pode escrever, envolvido em certos momentos que às vezes a culpa nem é só dele. Eu acho, Mas ele tá lá. eu acho que na quarta-feira ele teve, na terça-feira. Então, não, mas ele tá lá, envolvido na Exato, ele parada. tem culpa porque ele é zagueiro desse time, mas... Deus me livre e guarde, Guilherme Henrique. Eu pensei nisso na quarta-feira à noite. Ah, E eu falei assim, olhando pra televisão, falei, Tite, chama aqueles caras do Felipão que punha bolinha amarela, bolinha... Você lembra disso? quê? O Felipão, antes da Copa de 2002, ele consultou um sujeito Ah, tá, é verdade. que era lá uma espécie de guru. Um guru, né? Meu E Deus. esse cara... Mortosa? Não, era um cara... É que o Mortosa não servia pra nada também. Era um Não é. físico, um cara, enfim, o cara fazia uns estudos diferentes. E esse cara era uma espécie de guru. E ele analisava e estudava energias do ser humano. Jesus. Energias. Ele estudava o teu perfil, falava, esse cara tem uma energia assim, assada, não sei o que e tal. E botou lá os jogadores da seleção brasileira. É a história das camisas? Isso, os Eu já convocados vi essa até história, então. Os convocados até aquele momento, não estava na Copa ainda, estava nas eliminatórias. O que eles representavam em termos de energia? Então tinha os amarelos, os azuis, ele representava por cores. E acho que, se eu não me engano, a cor amarela representava o cara que tinha perfil forte, decisivo e tal. E muita gente levou aquilo na chacota, eu inclusive. Mas você vê, vou citar um nome. Do amarelo? É. É. Que era assim. Era um cara que, na época, sabe aqueles nomes que você discute? Claro. Ah, esse cara, E essa seleção esse tinha cara. alguns, né? A de Tinha. 2002. Romário, né? Tinha, Romário mas- tava no meio. Mas esse cara era um baita jogador. Quem? O Anderson Polga. É. Só que, quando o nome do Polga surgiu para a seleção brasileira, ele era um nome que, pô... Ainda no Grêmio, né? Não sei o quê, Anderson Polga. Sabe aquele Quem nome? é Anderson Sabe o nome Polga? que não empolga? É, o Anderson Paulo, né? E o Anderson Polga era um desses caras, cara. Aí você fala, esse cara tá de brincadeira. Pô. Enfim, acabou que muitos dos caras que foram pra Copa do Mundo, alguns não tão badalados, entre eles o Anderson Polga, Tinha esse perfil, né? Cris. Muita gente não lembra, mas o Cris é pentacampeão. Tá? Pô, esses caras foram pra Copa do Mundo e falavam, cara, esses caras ganharam penta. Então é assim, não é que eu nunca dei muita bola pra essas coisas. Eu tenho umas superstições com futebol, mas nunca tive nesse nível de falar, jogador tal não dá, hein? Jogador tal dá. Mas não sei, rapaz, eu fiquei incomodado com Então, o Thiago Silva, ele parece que quarta-feira atrai à noite eu fiquei viu? pensando nisso aí. Aí falei pra televisão assim, falei, Tite, o cara é bom, mas não sei, melhor deixar ele fora. Tá sempre no Porque meio ele de atrai confusão. uns Ele, raios, ele, cara. ele atrai um pouquinho. Ele atrai uns raios. Não é. Só que ele é um baita de um Eu zagueiro. gosto muito dele também. Ele é um baita zagueiro. Eu não sim. gosto dele, eu particularmente. Não gosto não dele? gosto. Por que que Não gosta dele? Não gosto dele porque é um jogador zagueiro, É. capitão. Vê bem o que você vai falar. Posso falar? Claro. Zagueiro, capitão, camisa 3. É. Ah. Salário que tem. Vai falar que ele não pode Não, chorar. vai. Não pode chorar, mas não pode chorar. Mas jogar bola pode, né? Claro que pode. Obrigado. Mas ele não pode Obrigado, chorar. Obrigado. Não pode chorar. Ele não pode chorar. Tá de sacanagem. Você nunca jogou O bola na Molecote vida. acabou Quê? de transformar. Se eu tô jogando bola na Molecote rua. primeiro, ele quer transformar o nosso Peraí, agora o bicho. Não. Ele acaba de colocar o choro É emoção, no patamar faz parte, acima do cara. futebol do cara. Não, mas- o futebol do cara não importa. Não, eu importa. Não, eu sou conservador perante a isso. Que Eu isso. acho que ele não é pode chorar. Se ele é um Tá dos de mochila, melhores pode ir jogadores embora, do mundo, não importa. Se ele é um dos melhores jogadores do mundo, não importa. O que importa é se ele chora. ou se Não, ele eu chora. considero que ele é um dos melhores jogadores do mundo, é um bom zagueiro. Mas eu não convocaria pra seleção nunca. Nunca? Nunca. Porque ele chora. Não, mas porque ele também. Porque ele chorou? Ele tem um psicológico muito fraco. Ele tem psico fraco. Não acho, não. Tem fraco. Se eu sou um bom jornalista, É.
Dou furo sempre. Tem um psicológico fraco? Isso vai interferir no meu... Claro. Não vai interferir no meu trabalho? Interferir. Mas e o psicológico dele interfere no futebol. Mas a gente não sabe se é fraco. Mas ele sempre chora. Sempre que acontece uma coisinha... Ó, no 7x1 ele chorou. Todo mundo chorou, eu chorei. Sim, antes, naquela... Mas na verdade ele... Então, na verdade, ele se emocionou na partida contra o Chile. Isso que eu ia falar, nas cobranças de pênalti ele virou as costas pra... O cara tava nervoso. Não, mas pô, eu que tenho que ficar nervoso, ele não pode. Eu também acho que faz parte do processo, cara. Eu também critiquei na época, mas eu acho que aquele lá não é ele, aquilo lá aconteceu ali. Eu não sei como ele é. Eu não posso julgar o cara por uma imagem. Eu acho que é muito pouco a gente analisar o Thiago Silva, um cara que foi capitão no Milan. Agora. Com tanto de gente que tinha no Milan, Ele jogou no Milan, foi um absurdo. Agora voltando ao início. Que ele atrai uns raios. É verdade. Mas por que ele atrai? Não sei, bicho. Mas isso aí podemos dizer que é obra do acaso, né, Robson? Ele atraiu o acaso. Tá. Eu voltei a defender a convocação dele recentemente. Eu também não achava que ele devia ser convocado, mas não por causa do choro. Porque ele tem umas atitudes intempestivas que o prejudicam. Por exemplo, ele faz o pênalti contra a seleção Peru, né? Do Peru, isso. Na Copa América. A bola na mão, né? Fala assim... Não, eu não percebi. Como não percebeu, amigão? Você não percebe? A bola bate no seu braço, você não percebe? Não. Como assim não percebe? Ele foi bem displicente nessa situação. E nesse jogo do Chelsea contra o Paris Saint-Germain, ele faz um gol contra e depois sai vitorioso porque... aliás, ele faz um pênalti ou gol contra? Ele faz um gol contra, Robinho. Um gol contra. Aí ele faz o gol a favor, depois da prorrogação sai como herói. Mas faz o gol contra porque está estabanado na jogada. Ele pôs a perder a classificação do Paris Saint-Germain até o gol dele. Se perdesse, uma das culpas era dele. Ele foi bem aquele jogo, eu assisti. Então, mas ele primeiro errou. Ele comprometeu o resultado. E aí... me parece que ele não fez um meia-culpa disso na época também. Enfim, isso eu discuto. Eu acho que ele precisa assumir certas posturas que nem sempre ele assume. Sim, mas... Talvez um pouco mais humilde, às vezes, né? Sim. Aí eu concordo. O chorar ou não chorar, acho secundário. Agora, há posturas que prejudicam. No papel de líder, ele também poderia, né, assumir certas responsabilidades. Mas no caso do jogo do Barcelona, cara, foi um mix de muitas coisas ali. Apesar, quando o Neymar mete aquele gol, desestabiliza a moral da equipe. E você tratando o PSG, que é uma equipe jovem... Por que desestabiliza? Qual gol? O gol de falta do Neymar. O terceiro. Não, foi o quarto. Foi o quarto então, gol. Amigão, 4x1 dava quem? Dava PSG, mas na verdade deu um tilt no time. A culpa total ali foi no quinto gol. Mas é aquela questão. Mas ali, depois o que o PSG tem de tradição em campeonatos europeus, cara? Se eu tô em campo, saiu 5x1 com 43. Estabilizou todo mundo, mano. A atmosfera do campo. Sabe o que eu faço? Dou risada na cara do Neymar. Vocês estão fora. Não, mas faltou pegada ali. Faltou pegada. Vocês estão fora. Faltou mesmo. Depois do quinto, faltou pegada. Mesmo. Então, mas faltou pegada do time inteiro. Faltou pro time inteiro. Mas ele, como principal líder. Mas ele não, tinha 200 caras em campo. Não, sim, mas ele é o capitão. Mas ele é o capitão. Ali ele tinha que parar o time. Sabe o que é? Falta malandragem, mano. Falta malandragem de jogador brasileiro. Por isso que... Bola pro mato. Sim, isso é malandragem. Chega, dá carrinho. Passando o pé em cima da bola. Alguma coisa tinha que obstruir o jogo. Alguma coisa tinha que fazer. Peraí. Isso tudo. O Thiago Silva tinha que dar carrinho, tinha que jogar a bola pra fora. O time. Não pode carregar essa carga sozinho. Não. Por isso que eu tô falando. Ele não pode ser culpado. Eu acho que por ser capitão, a culpa dele é um pouco maior que a dos outros. Peraí, você tá falando de um time que tem. Você tá falando de um time que tem Di Maria, finalista de Copa do Mundo, apesar de não ter jogado. Cavani, 1000 anos de seleção uruguaia. Verratti, titular de seleção italiana. Esses caras não podem tomar Esses caras não podem chamar a responsabilidade. Sim, tem que chamar também, mas ele era o capitão, ele tava com a faixa. Não, tudo bem. E se o cara da faixa não falar, você não faz nada? Não, sim, eu concordo com vocês estão certos. Di Maria, Pastore. Cara, o capitão.
Se ele é o capitão, ele tem uma responsabilidade um pouco a mais que os outros pra comandar o time. A gente não sabe se ele não fez isso, é isso que eu tô falando. A gente não sabe se ele não chegou no Di Maria e falou: Di Maria, vamos jogar bola, por que você não fez aqui? A gente não. Da TV eu não consigo ver isso. A gente não tá. A gente não consegue saber se ele fez. Então, mas quando o capitão toma atitude, a gente sabe Não, a atitude do. Eu acho que ali é todo mundo muito independente. Ali são jogadores. O capitão não pode ter esse fardo de liderar, tipo, os 10 jogadores que estão em campo além dele, entendeu? Você não tá falando de moleque. O Thiago Silva não é nenhum marujo de primeira viagem. E muito menos o técnico do PSG, que é o Unai Emery, que foi bicampeão de Liga Europa com o Sevilha. Sim. Então, pra esse aí também faltou, hein? Faltou. Pra esse aí faltou. Também faltou, mas na verdade, o que você falou é verdade. Faltou catimba, cara. Faltou malandragem. A partir do momento que o PSG faz o gol, meu amigo, segura o jogo, cara. Joga feio, porque, cara, era a chance dos caras avançarem de fase. Eles estavam jogando muito feio. Ah, sim. Mas acharam aquele gol. Acharam aquele gol. A culpa é do Thiago Silva que não fez gol lá. A partir do momento que você acha aquele gol com 4-0 ao seu favor, meu amigo, pô. O ouvinte com o final 8690 aqui concorda comigo. Com 5-1, tinha que tirar sarro da cara do Neymar. Você tava classificado. O WhatsApp é meu, tio. Você tava classificado. Ó, 9h25. Tá boa a discussão, hein? Tá boa a discussão, mas ainda tem Santos e tem Corinthians pra gente falar. E tira o Santos, vou falar só do Corinthians. não que isso, sem clubismo, hein? Ainda tem Corinthians e Santos pra gente falar e tem um pequeno intervalinho aí. Tá com a mensagem. Vamos lá, Robinho. 11 974 89 5980. Esse. O ouvinte final do telefone 2636, ele fala que já tá com saudade da gente. Manda um abraço pra todo mundo. É o Felipe Jabaquara. Qual a eliminação mais vexatória? Corinthians pro Tolima, Palmeiras pro Asa de Arapiraca ou PSG pro Barcelona? Pergunta o Miraldo. Essa de longe. De longe, né, Robinho? Tolima, você tá num dia ruim e tal, você perde, tchau. O outro ano você vai lá e ganha a Libertadores. Essa de longe. Foi exatamente o que aconteceu. Quem mais tá por aqui? Ele tá... Como é que ele tá falando aqui? Eu acho que ele tá bravo porque você defendeu o Thiago Silva, é isso? Não, eu não tá tenho... comigo, hein? Eu não tenho nenhum problema em defender. Ah, não, ele não tá bravo não, é o Felipe Tsal. Ele tá falando, ele tá lamentando o fato de não poder mais ouvir você, Robinho. Tá. Ele tá falando sacanagem, não vai mais poder ouvir o Robson Ramos. Pode me ouvir em outros canais. Me rachava. Mas aqui na Bradesco Sports FM, infelizmente não. Como é que é? Thiago Silva está no grupo do quê? Tá no grupo amarelo, de amarelão, diz o Vitor aqui. Pessoal corneta, o Thiago Silva. Ele é amarelão. Ele não é amarelo. O pior é que isso vai ficar taxado pra carreira dele, infelizmente. Mas ele é um fantástico jogador. Mas não pode taxar. Nossa função é analisar... Ele é um baita jogador. A nossa função é analisar o futebol. Olha lá, ó. Não dá pra ficar analisando o sujeito. Se analisar a carreira do Thiago Silva... Uma boa carreira. Ele tem 33 anos, cara. Cara, a carreira dele não é uma carreira tipo qualquer, não. O cara foi monstro no Fluminense, teve problema de saúde, né? Grave, né? Problema pulmonar, né? Bem grave, exatamente. Tava jogando na Rússia, isso, na Rússia. No Porto não vingou, aí ele foi pro Fluminense, retomou a carreira do Fluminense, ele foi jogar no Milan. E no Milan, ele reinou, cara. Sim. No Milan, se não falha a memória, ele chegou até ser campeão italiano, né? Foi campeão italiano, exatamente. 9h28, já voltamos? Voltamos. Thiago Silva é nosso melhor zagueiro, diz o ouvinte final do telefone 1708, tá vendo? Mas tem que ser observado com lupa. Voltamos já. Depois compara o Miranda com o Thiago Silva. Publicidade é informação. O Corinthians, aqui no Nossa Área, segunda edição, a rádio do seu esporte, a rádio Bradesco Esportes FM, destacando o Coringão, que jogou ontem, ganhou o time do Luverdense por 2-0. Exatamente. E o Gabriel falou, né? Falou desembarque hoje. Isso. Foi o jogador selecionado para atender a imprensa. E ele disse que o bom início não surpreende. Pelo trabalho que nós estamos fazendo, pela comissão técnica e tudo que vem sendo depositado a nós internamente. Então, o que vem de fora não nos atinge de maneira nenhuma e o grupo está bem fechado, está bem concentrado e nós confiamos no nosso trabalho e no dia a dia nosso. Então, o ambiente nosso é muito bom e nós levamos esse ambiente para dentro de campo também para continuar essa sequência de vitórias. O Gabriel está feliz pelo gol marcado ontem lá no Mato Grosso. Primeiramente feliz pela vitória,
pelo jogo que a equipe fez, não só eu, mas a equipe toda. Tá de parabéns pela vitória. Muito feliz pelo gol, primeiro gol com a camisa do Corinthians. Espero que venha mais aí pela frente. Agora, como você disse, estou suspenso. Vou procurar descansar agora, que a sequência de jogos está muito grande, então vai ser importante também para recuperar. E quem ir para Campinas vai com força total para vencer e continuar essa sequência de vitórias. Gabriel lamenta não jogar contra a Ponte Preta no domingo. E não vou poder jogar lá contra a Ponte Preta, mas como eu disse, faz parte do futebol, vou estar suspenso nesse jogo. Mas vou procurar também tirar proveito para descansar e tá zerado para as próximas partidas. Aí, Gabriel falando sobre esse momento do Corinthians e o bom momento que ele vive lá. Ontem fez um golaço, uma pancada de fora da área, houve lá uma discussãozinha, porque o Bandeira primeiro teria invalidado o lance, porque o Jô, na jogada, baixa a cabeça, e aí ele considera que ele participou da jogada, depois o árbitro acaba invertendo essa determinação e confirma o gol. Para mim, normal. Não vi o Jô atrapalhar o lance do Gabriel dali, né? E o Corinthians ganhou bem do time da Luverdense, jogou bem ontem. Não foi o futebol tosco que a gente viu nos primeiros jogos do Corinthians, o que demonstra que o Corinthians está efetivamente se organizando. Dá pra gente perceber isso aí. Não é um grande futebol, não é um futebol de encher os olhos, mas é um time organizado dentro daquelas limitações que o próprio Fábio Carille já sabe que a equipe tem. Exatamente, ainda mais reestruturando a defesa, né? Como o Carille falou no começo da temporada, né? O primeiro passo é arrumar lá atrás e aos poucos vai mudando a equipe, buscando outras formas de jogar e melhorando assim o ataque, que é muito cobrado ainda, né, Robinho? Exatamente. E o Corinthians pega a Ponte no fim de semana, Ponte meio... capenga, né? Crise, né? Procurando técnico, enfim. Mas é engraçado porque a Ponte é vice-líder no grupo do Santos. Então, nesse momento, ela estaria classificada. Um jogo importante até para pretensões do Santos, né? Também. O Santos joga contra o São Bernardo, tem que ganhar e, ironicamente, o ideal é torcer para que o Corinthians vença a Ponte Preta, para que ele não se distancie naquela terceira posição do grupo dele no campeonato. É um Corinthians, Robinho, que mesmo com os problemas que tem e que acho que eles ainda vão aparecer um pouco mais, é um time minimamente organizado, né? Um time que tem uma estrutura de jogo, um esquema tático primeiro definido, tem se caracterizado ali com o Gabriel, depois Felipe Bastos ou Camacho, 3 jogadores à frente e um como referência, ou o João Casim, e aí você tem a linha de 3 ali variando entre Jadson, Romero e Léo Jabá, às vezes o Marquinhos Gabriel, enfim, uma outra opção. E acho que isso tem feito a principal diferença para o Corinthians nesse momento, né? Um time que, mesmo com um elenco reduzido e limitado, o Carille conseguiu encontrar nesses jogadores, e aí, que seja ganhando de 1-0, de meio a 0, sim, alternativas, né? Alternativas para que esse time vença, para que esse time não sofra gols e vença quase sempre pelo placar mínimo. A partir do momento que o time se consolidou como uma boa defesa, ele passa a trabalhar o setor ofensivo. O grande problema do setor ofensivo do Corinthians são as opções, né? Marlone pouco joga, enfim, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, o Romero é o que a gente já sabe, o Léo Jabá é muito novo, você tem o Jadson que tá chegando agora. Falta qualidade, né? Qualidade. Então, assim, o trabalho no sistema defensivo, no sistema ofensivo, talvez seja mais difícil do que foi no defensivo. Porque no defensivo você tinha ali uma certa estrutura. Fagner, Guilherme Arana, que continuou jogando, já estava no elenco do Corinthians. Tem jogado muito bem. O Balbuena, que já era zagueiro do Corinthians. Você tem o acréscimo do Pablo, que é bom zagueiro. Mas de maneira geral, o Cássio, né? Mas que esses jogadores já se conheciam. Agora, no setor ofensivo, você tem primeiro um jeito diferente de jogar e segundo a qualidade dos jogadores, que é limitada, mas sim, que até o momento tem dado um resultado satisfatório, né? E uma coisa eu falo pra você, na minha opinião, nomes como Marlone, Marquinhos Gabriel, Guilherme, pra mim são cartas fora do baralho no time do Corinthians. Acredito eu que esses 3 jogadores poucos serão aproveitados e provavelmente, quem sabe, haja uma negociação. Primeiro, foram investimentos
altos, Guilherme, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel, Marlone. Marlone chegou até a ser cotado para reforçar o Atlético Mineiro no começo do ano. Agora, eu vejo essa questão. Os moleques da base estão sobressaindo através desses jogadores que chegaram ano passado como medalhões e que não jogaram bem, né? Agora a fila anda, né, Lucãozão? Eu não negociaria o Marlone nem o Giovanni Augusto. Você não negociaria? Esses dois não. Eu acho que o Marquinhos Gabriel e o Guilherme poderiam ser vendidos, mas o... Ah, sim. O Giovanni Augusto e o Marlone eu acho que ainda tem muito a render. Acredito para compor elenco, porque o Carille provavelmente utiliza esses jogadores para segundo tempo, né, Robson? Agora o Carille fala que tá todo mundo no grupo, inclusive o Guilherme ele cita lá. Enfim, é uma forma também do cara tentar aproximar todo mundo ali, mas o fato é que o Guilherme até pouco tempo atrás pôs em dúvida o esquema do Carille publicamente. Eu acho que ele não joga mais. E o caminho é acabar saindo do Corinthians mesmo. 9h41. Santos. O Peixe jogou ontem lá no Peru, empatou com o time do Sporting Cristal e o Dorival Júnior analisa a estreia do Santos no torneio continental. Primeiro que é uma estreia e toda estreia ela traz dificuldades, tanto a quem joga na sua casa quanto a quem visita. Foi um jogo difícil, um jogo complicado. Eu acho que as duas equipes buscando gol a todo momento. O Santos em nenhum instante se preocupou só em se defender. Teve algumas dificuldades na nossa saída e na nossa transição no primeiro tempo. No segundo nós adiantamos a nossa marcação. Tivemos um volume maior de jogo. Eu acho que merecemos o gol que fizemos. Na primeira etapa eu acho que a equipe do Cristal foi superior em muitos momentos, porém eu acho que houve uma igualdade de condições na segunda. O Santos buscou também com muita intensidade e acredito que para uma estreia de Libertadores, um jogo muito equilibrado, um jogo bom de se ver, porque as duas equipes procuraram atacar. Eu acho que isso foi importante. E o Dorival fala sobre o time do Santos. Olha, eu acho que houve até um certo equilíbrio em determinado momento da partida. Nós tivemos um pouco mais de volume na segunda etapa. O Cristal prevaleceu um pouco mais na primeira, teve algumas oportunidades, nós também criamos algumas oportunidades. Eu acho que foi um jogo agradável de se ver, porque foram duas equipes que buscaram o gol com intensidade a todo momento, não se preocuparam apenas em marcar. Eu acho que o espírito da Libertadores é esse e nós temos que dar sequência. Vínhamos de um momento com uma certa instabilidade, precisávamos alcançar um equilíbrio, uma recuperação, que é o que estamos tentando fazer a partir de então, para que voltemos a jogar dentro de uma normalidade, dentro daquilo que o Santos sempre apresentou. Eu quero usar a entrevista do Dorival Júnior para cruzar com a entrevista do Eduardo Batista que a gente comentou no início do programa. Duas observações que ele fez para mim muito interessantes e pertinentes. Ele admite que o time precisa reencontrar o seu melhor momento, acabou de dizer aí, e que usa esse momento melhor do time ontem, especialmente no segundo tempo, para retomar esse caminho. E, no meio da sua fala, ele destaca que foi um bom jogo, um jogo movimentado, onde as equipes procuraram o gol e fala, esse é o espírito da Libertadores. Completamente o inverso daquilo do que disse o Eduardo Batista quando definiu como espírito de Libertadores aquela coisa da luta, da raça, da guerra, enfim. Acho que o Dorival faz uma leitura melhor e realmente o jogo de ontem não foi um primor técnico, mas foi bom de ver porque ele foi movimentado o tempo inteiro. O time do Sporting Cristal também vai pra cima, procura o gol a todo instante. O Santos fez um primeiro tempo muito desorganizado, mas para mim melhorou no segundo e poderia até ter vencido o jogo, como a gente já falou aqui. Acho que o Santos achou um jeito de retomar o caminho do bom futebol. Passa pela volta daqueles jogadores, né? Ricardo Oliveira, Lucas Lima e Renato, mas passa muito também pela visão que o Dorival Júnior tem desse time do Santos e do que ele pretende colocar em campo, né? O Dorival Júnior abdicar do que ele tem feito nos últimos 2-3 anos, acho que ele vai se perder um pouquinho. Então ele não tem que abrir mão do que ele tem feito, né? Da proposta de jogo que o Santos tem. Passa também um pouco pelo que os jogadores fazem em campo, mas principalmente pelo que o Dorival pede, né? E tenho certeza que o Dorival tem pedido o quê? Envolvimento, troca de passe, triangulação, aproximação. E se o Santos tiver isso,
volta a ser aquele time que todo mundo acreditava que poderia ganhar o Campeonato Paulista e a Libertadores. E Brasileirão, enfim, tudo que disputar esse ano, né, Rodrigo? E aí, Bira? Sem dúvida que o crescimento do futebol do Santos tem muito a ver com a volta dos titulares. Mas o que mais tem me incomodado a respeito do Santos é essa cobrança demasiada logo no primeiro mês de temporada, né, Robson? Não sei se você acha ou concorda com essa observação. Eu vejo até uma pressão desnecessária para cima do time do Santos, que jogou, se eu não me engano, até agora, o Gui, Robson, 8 partidas oficiais. É isso. Chega até a ser um imediatismo absurdo, se tratando de uma equipe que conseguiu se reforçar. É claro, não trouxe nenhum reforço de peso impactante, mas manteve o seu elenco, né? Isso é um grande reforço para o Santos, a manutenção do elenco para a temporada. E eu acredito que com o elenco titular saudável, bem fisicamente, o Santos possa trilhar um caminho muito importante rumo a uma conquista nessa temporada. Sem dúvida. Bom, 9h46. Rápida paradinha, a gente volta já já. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Acaba de vencer, gênio, mito, lenda, tá sem goleira, bateu direto, é gol do Brasil, 20º gol do Brasil. Transmissões ao vivo, ações promocionais. É recorde olímpico, 100 metros, assim, é medalha de ouro. Análises e intensa cobertura dos preparativos, das competições e da premiação. É do Brasil! A estreia do judô brasileiro nos Jogos do Rio 2000. O handebol feminino estreou com no ciclismo de estrada, o Bela Greg faltando 4 regatas para o Medal Race, que reúne os 10. Tudo isso acompanhado dos principais campeonatos e eventos esportivos do mundo. Neste sábado, a seleção masculina para as oitavas de final do vôlei de no praia. tiro esportivo, a Brasil. Cavaleiro Stefan Baixa. O revezamento 4 por 100 Deu metros. ele de novo. Nova vitória para Nico Rosberg. O Barcelona arma o contra-ataque, lançamento longo, Luizito vai fazer, bateu no canto, tem gol! Por isso, nosso agradecimento ao Bradesco por acreditar no projeto olímpico, por acreditar nessa parceria de sucesso que construiu a rádio que simbolizou o esporte no Brasil por 5 anos vitoriosos. Um agradecimento também aos parceiros comerciais e aos ouvintes que estiveram conosco. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Você segue acompanhando a melhor cobertura esportiva nas rádios Bandeirantes, AM 840 e FM 90.9 e Band News FM 96.9, com as vozes que você está acostumado a ouvir na rádio Bradesco Esportes FM. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Horas e 52. Tá aí, você ouviu aí o material que a gente tem posto no ar no início desse fim de semana, que é um material que identifica aquilo que nós fizemos, ou pelo que nós passamos aqui, com a sua companhia, a companhia do ouvinte da Rádio Bradesco Esportes FM. Ao longo dessas últimas 3 semanas, sempre que havia mensagem participando do programa aqui, né, Gui? Vinha uma ali no meio, perdidinha. É verdade que a rádio vai acabar? É verdade. Eu recebi no meu Twitter também, pessoal, porque é uma informação que acabou sendo divulgada, e isso acaba sempre acontecendo, nesta imprensa que é especializada em meios de comunicação, enfim. E naquele momento, a gente não tinha autorização expressa para divulgar esse tipo de coisa. E ao mesmo tempo a gente estava mantendo o nosso dia a dia funcionando aqui, mas era a verdade. E muita gente questiona, a coisa que a gente mais vê aqui na participação dos ouvintes é assim: não acredito,
Por quê? Vamos fazer um movimento, enfim. E isso deixa a gente muito feliz, lisonjeado por esse carinho que as pessoas demonstram pelo que a gente faz aqui. Mas este aqui é um projeto que tinha mesmo data para terminar. Quando a emissora surgiu e veio a assinatura desta grandíssima empresa brasileira que é o Bradesco, ela veio acompanhada exatamente do objetivo da rádio fazer a cobertura do esporte ao longo de um período de 4 anos, que é o período olímpico, e dar o destaque principal aos Jogos Olímpicos Rio 2016, do qual o Bradesco foi um dos patrocinadores principais e no Brasil o principal patrocinador. Então, essa rádio tinha data para começar, na época próxima dos Jogos Olímpicos de Londres, e data para terminar, logo depois dos Jogos Olímpicos Rio de Janeiro, 2016. Ainda ficamos aqui mais uns meses no ar, mas todos nós aqui internamente sabíamos que isso inevitavelmente ocorreria. Poderia continuar? Poderia continuar, se as condições do país permitissem, se houvesse uma identificação do próprio patrocinador, que esse era um projeto que poderia continuar para ali, enfim, mas não houve esse acerto. Como em muita coisa que a gente faz no nosso dia a dia, não há acerto. E aí convencionou-se encerrar o projeto do jeito que tinha sido pensado no começo, né? Um período depois dos Jogos Olímpicos de 2016. Então, para nós, fica a sensação do dever cumprido, porque dentro daquele objetivo que foi traçado, olha, um dia isto vai terminar, nós, pelo menos eu aqui, o Guilherme, eu sei disso também, trabalhamos todos os dias aqui com a intenção de entregar essa missão completa e bem acabada. Agora, obviamente, a gente cria uma identificação, um vínculo muito forte com tudo isso que aconteceu aqui, e não tem como a gente não se sentir triste porque não vai ter o contato com esses ouvintes de novo, triste porque não vai ter a convivência de alguns amigos aqui no mesmo horário ou no dia a dia, e triste porque a gente não vai poder vivenciar isso nos próximos dias. É natural, mesmo sabendo que isso um dia terminaria, é algo que a gente gostaria de fazer sempre. Eu adoro esporte e, sobretudo, amo futebol. E ao longo de 29 anos de carreira no rádio, dia 14 de agosto desse ano vai fazer 30. Aliás, desculpe, 28 anos de carreira. Dia 14 de agosto desse ano vai fazer 29 anos que eu estou trabalhando no rádio, porque eu adoro, porque eu escolhi viver do rádio. Eu só tive chance uma vez, bem no comecinho, quando eu tinha ainda 18 anos de idade, foi quando eu comecei, de fazer um pouquinho de esporte no rádio. Depois eu migrei para o rádio musical, onde eu atuo até hoje. Para quem não sabe, eu continuo trabalhando aqui no Grupo Bandeirantes, trabalho na Band FM, que é a nossa emissora primeiro lugar em São Paulo já há muito tempo, e estou lá há muito tempo, inclusive, estou lá desde 2003, mas ao longo desses anos todos de rádio, eu sempre tive um pouco de curiosidade de trabalhar com esporte de novo. Eu só não tinha muita vontade, porque eu sempre fui muito torcedor, e eu tinha um medo danado de vir trabalhar no rádio esportivo e falar assim, pô, no dia que meu time jogar eu vou ter que estar trabalhando, eu não vou conseguir fazer esse negócio aí, rapaz. Aí eu fugia do rádio esportivo, né, quando aparecia a oportunidade. Mas um dia o Bernardo Ramos, essa figura que eu aprendi a adorar, e que é curioso, o ouvinte não sabe, mas o Bernardo Ramos internamente, o jeito que a gente vê no corredor aqui, ele é um tanto quanto sisudo, né? Cara meio fechado, assim e tal. E quem não conhece fica meio com medo. Eu cruzava com ele várias vezes no corredor, mas não o conhecia. E cumprimentava aquela voz boa baixa, meio sem querer sair, né? Porque eu não consigo ficar sem cumprimentar ninguém. Mas depois eu fui ver que esse cara é um dos caras mais espetaculares que eu conheci na minha vida. E ele um dia me chamou para conversar aqui, dizendo que a rádio estava
reforçando o seu time e que ele queria que eu fizesse parte dessa equipe, porque me acompanhava nas coisas que eu escrevia sobre futebol ou nos pitacos que eu dava lá do helicóptero de manhã, e ele achou que seria interessante me ter aqui na rádio. Eu fiquei feliz, e aí naquele momento eu não consegui negar aquele medo que eu tinha do rádio esportivo. Eu não consegui negar, falei, não, vou fazer, chegou a hora de fazer. E desde o mês de março de 2014, 3 meses antes da Copa do Mundo, a gente começou a fazer esse programa, primeiro sozinho, depois com o Bruno Camarão ao meu lado e o Guilherme Henrique também, né, Gui? Exato. E aí o Bruno Camarão teve que, por questões de horário, mudar para o período da manhã, e aí ficamos só eu e o Guilherme, então, desde depois da Copa até hoje, juntos. E o que eu posso dizer é o seguinte, de tudo que eu já fiz em rádio, eu gosto de tudo que eu faço, mas foi a experiência mais divertida que eu tive, mais gratificante, porque eu pude falar de uma coisa que eu adoro todos os dias, sem ser cobrado por isso, pelo que eu penso, pelo que eu falo, sem sofrer pressão para falar desse jeito ou daquele jeito. Eu sempre estive à vontade, eu sempre fui deixado à vontade para falar o que eu penso a respeito desses assuntos todos. Então, para mim, sempre foi uma grande diversão, séria, é verdade, porque eu sempre levei isso aqui muito a sério, e o que eu posso dizer isso me fará falta a partir de segunda-feira. Continuarei com as minhas outras atividades aqui, continuarei no helicóptero de manhã, nas outras rádios do grupo, estou lá na Band FM e continuo por lá no fim da tarde todo dia, quem quiser ouvir vai me encontrar lá, só que tocando música, não falando de futebol, mas essa presença ao lado do Guilherme todos os dias e poder me meter a besta de analisar um pouquinho de futebol, eu vou sentir falta. Mas sabe por que eu vou sentir falta? Vou sentir falta porque foi bom. Enquanto durou, foi muito bom. Então eu quero agradecer aos meus amigos que fiz aqui, muita gente que eu não conhecia, ao Bernardo que acreditou nisso, né? Que é um cara fantástico, espetacular, que eu aprendi a gostar demais e jamais deixarei de gostar. E a cada ouvinte da Rádio Bradesco Esportes FM que dedicou 2 horinhas de atenção de segunda a sexta aí para ouvir um pouco dessa metidez aqui em relação ao esporte, ao futebol, que eu resolvi fazer durante um tempo. Obrigado, é a única palavra que me cabe agora. E quem sabe um dia a gente se encontra de novo fazendo isso aqui. Como eu disse, outras coisas vocês vão me encontrando fazer e eu faço com o mesmo prazer. Mas tratar desse assunto delicioso que é o futebol, eu não sei quando é que eu volto a fazer. Mas quem sabe a gente não vai ter a chance de se conversar de novo, dentro desse tema tão fascinante e num ambiente tão espetacular quanto esse aqui. É isso. Eu vou encerrar nossa área de hoje aqui, que é o último que eu apresento e a minha última participação na rádio, agradecendo. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, Guilherme Henrique. Robinho, valeu pela parceria de sempre aqui nesses últimos anos aí. Foi um aprendizado gigantesco. Você tem anos e anos de rádio, sabe fazer isso como ninguém. E quem já esteve aqui no estúdio, quem acompanha a nossa área, sabe como você domina essa mesa magistralmente. Eu aprendi muito com você aqui. E agradecer aos ouvintes, Robinho. Acho que é o principal que a gente tem que fazer. Os ouvintes que sempre estiveram conosco nesses últimos anos, mandando mensagem. Eu disse aqui no começo do programa, às vezes o pessoal ouve e acha que a gente não lê mensagem, que a gente passa batido, mas a gente lê todas as mensagens. Eu leio todas as mensagens que chegam aqui no WhatsApp e sei o nome de vários e vários ouvintes. Bruno Gomes, enfim, o Bruno Martinoli, todo mundo que manda mensagem aqui. O Martinoli, aliás, mandou uma mensagem muito carinhosa aqui, quero agradecê-lo, agradecer já escrevendo a mensagem. E um outro cara que é amigo nosso, que é colega nosso, também mandou uma mensagem, mandou um abraço carinhoso a todos, que é o Celso Paiva, Celso Casinha, uma das maiores figuras que eu conheci no rádio esportivo e que está lá no UOL e é um dos melhores jornalistas esportivos do país. Fez questão de mandar uma mensagem por mim aqui para mandar um beijo no coração de todos. Enfim, então foi muito legal, Olimpíadas foi espetacular, poder ver Isaquias de perto, poder ver a final no Maracanã do futebol olímpico da seleção brasileira foi espetacular, o Robson Conceição no pavilhão 6 do Rio Centro foi demais, enfim, a primeira medalha de ouro no boxe, as 2 medalhas, as 3, né, do Isaquias, a medalha de bronze da Poliana Okimoto na maratona aquática, enfim, foi muito legal, foi demais,
E a gente só tem que agradecer, Robinho. Foi uma experiência fantástica. Entrei aqui em 2012, às portas de uma Olimpíadas, a de Londres. Tive a oportunidade de trabalhar nela e 4 anos depois, no ano passado, tive a oportunidade de estar em loco em uma. Então foi muito legal, foi muito bacana e não tenho o que fazer senão agradecer a todo mundo que esteve com a gente. E o Rodrigo Bira, essa pilastra da produção do rádio brasileiro. Gente, da minha parte eu só tenho que agradecer porque foram 3 anos vivendo isso aqui intensamente. Cheguei aqui em 2014, em fevereiro, justamente no dia do meu aniversário, 24 de fevereiro de 2014. E durante todo esse tempo eu só tive muito aprendizado, vivi intensamente isso aqui foi uma experiência maravilhosa. E também foi um grande momento para mim pessoalmente, porque quando eu perdi a minha mãe em junho, eu tinha 4 anos só de casa aqui de Bradesco. Então essa rádio para mim, além de ser um apoio pessoal para poder superar uma perda, isso aqui foi uma grande lição de vida para tudo porque eu pude conhecer pessoas maravilhosas, começando com o Murilo, o Camarão, que me entrevistaram, o Bernardo, que me deu todo o amparo possível, e os ensinamentos de você, Robson Ramos, de você, Guilherme Henrique, de todo o pessoal, Maércio, toda a galera, Gustavo Ribeirão, Fernando Camargo. Eu só tenho que agradecer pela oportunidade, porque foram anos intensos, onde eu pude aprender a fazer produção, a coordenar, porque eu não vim do jornalismo, fiz jornalismo tarde, em 2013, me formei no ano passado, me formei em Relações Internacionais, tive uma mudança de carreira, e pra cá é uma lição absurda, de vida, e é só isso que eu tenho que agradecer o ouvinte que manda mensagem, que curtia as nossas postagens, que chegava aqui, abraçava, tirava uma foto e curtia tudo que a gente falava, participava das polêmicas, das brincadeiras. Cara, Bradesco foi incrível, foi intenso aqui. Copa do Mundo, Olimpíada, Copa América, Eurocopa. Foi muito gratificante pra mim fazer parte disso daqui, mesmo não fazendo muito ar, mas fazendo a produção que eu sempre amei fazer. Eu só tenho que agradecer a toda a família Bradesco Esportes FM e também a toda a Bradescada, que com certeza vai morar sempre no fundo do meu coração. Eu só tenho que dizer obrigado a vocês. Valeu e um grande abraço a todos. Kira, você é um grande. Você é um dos grandes, pode ter certeza. Ó, pra você que tá ouvindo a gente aqui, hoje se emocionou muito e tal, calma, gente. Tem rádio amanhã ainda e tem domingo também. Exatamente. Então não sumam. Amanhã... Clássico, hein? Clássico, Palmeiras e São Paulo. Renato Rainha fará a sua última narração aqui. No domingo tem o final da rodada também. E aí a gente fecha a portinha, mas estamos todos aqui. Você vai nos encontrar e a gente agradece demais a sua companhia nesse tempo todo. Muito obrigado. É a única coisa que cabe. Quem sabe um dia tudo isso acontece de novo. Tchau, gente. Grande abraço. Nossa área, na Bradesco Esportes FM.